Alô, alô Brasil, com José Luiz da Atena. Bom dia, meus amigos e minhas amigas da Rádio Nacional. O rádio é uma coisa tão interessante, tão fantástica. Se você não sabe, o rádio brasileiro deu origem à televisão brasileira. Diferente do rádio americano, que ficou em segundo plano, e quem deu origem à televisão americana foi Hollywood. Aqui não, aqui a Rádio Nacional, que já era uma das 5 maiores emissoras da América Latina, a principal emissora do Brasil, rasgava o Brasil desde 1936, arrebentava a boca do balão com as suas ondas pelo país inteiro, conseguia romper a barreira da Serra do Mar, que as rádios de São Paulo tinham dificuldade em romper, e por isso que tem muito torcedor do Flamengo, do Botafogo, em todos os setores do Brasil, digo Fluminense, de clubes do Rio de Janeiro, nem tanto de São Paulo. Hoje jamais disseminado que a gente torce para que o Corinthians chegue lá. Palmeiras também, São Paulo, menos, mas torce. Mas a Rádio Nacional faz parte de uma história impressionante, que tinha um parque técnico maravilhoso, tinha um casting de artistas, que eu preparei até um texto para falar, um texto que eu recebi pelo WhatsApp, porque eu acho que informação é isso, você não precisa demonstrar cultura. A partir do momento em que você recebe, de repente, um texto que você acha legal, você pega e aproveita. Eu ia aproveitar esse texto e ler. Aliás, acho que eu vou fazer isso, em que pese eu estar numa manhã tão boa, porque de repente eu estou voltando, depois de muito tempo, a fazer rádio. Eu comecei a fazer rádio com 15 anos de idade, quando eu era plantão esportivo em Ribeirão Preto. Aliás, eu não era nada, eu ia assistir o plantão com 15 anos de idade, saía da escola e assistia o plantão esportivo da rádio, que passava as informações da cabine. Um dia o cara ficou doente, eu não sei se eu sequei o cara, mas o cara ficou doente, e o cara disse assim, o menino, não sabia nem meu nome, como é que você chama? Eu falei, Zé, você sabe falar no microfone? Eu falei, mais ou menos, eu tinha 15 anos de idade. Aí o cara me botou para fazer plantão esportivo. No outro dia o plantonista melhorou. Infelizmente eu já tinha puxado o tapete dele e passei a subir o plantão esportivo com 15 anos de idade. Então o rádio está na minha veia, está na veia do brasileiro. O nosso principal e único sensor no rádio é você. Você que está do outro lado do rádio, desse Brasilzão maravilhoso, que faz do rádio ainda a emoção da comunicação. Então o rádio deu origem à televisão brasileira, que dizem que a televisão ia acabar com o rádio, não acabou. Aí surgiu, de repente, a internet, agora a inteligência artificial, que parece que só tem burro no mundo, a não ser inteligência artificial. Na realidade, não fica muito longe disso, né? Porque a ignorância se espalha cada vez mais, inclusive o meu medo é que contamine a própria inteligência artificial. Dizem que a máquina vai dominar o homem, mas infelizmente a nossa imbecilidade é capaz de destruir a humanidade antes mesmo da gente desenvolver a máquina. A nossa emoção, já disse o poeta, ela sempre sobrevive. O importante é que a nossa emoção sobreviva. Eu tinha preparado esse texto que eu falei, mas de repente pinta um ministro aqui, que eu vou falar quem é daqui a pouco. Daí aí já estragou toda a minha abertura, porque primeiro que eu não imaginei que ministro acordasse às 5 horas da manhã. Para mim, ministro desse país acordava, aliás, muitos deles devem acordar depois do meio-dia, não é verdade? E de repente, quando eu vi o ministro entrando aqui, já me lembrei daquele debate, que foi uma das piores coisas da minha vida, participar de debate, achei que ia dar um nó nesses políticos. E a palavra do político, o jeito do político conversar, é muito diferente do comunicador. Eu tenho 52 anos de profissão e, modéstia à parte, eu sou um cara que vivo de palavras. Mas eu fui engolido pelos caras que eu não sei falar a linguagem do político. Eu sei falar a sua linguagem, que está do outro lado da tela. Hoje, rádio tem imagem, infelizmente, que aí você precisa fazer maquiagem, pentear cabelo e coisa parecida. Rádio não. Rádio sempre foi aquela imagem companheira do radinho pendurado num galho lá no interior do Brasil, no Nordeste brasileiro, nos Pampas, lá no Rio Grande do Sul, né? Então, nosso querido Nordeste brasileiro, no Rio de Janeiro, lindo Rio de Janeiro, a cidade que de repente se transformou, a natureza que virou cidade. São Paulo, nosso gigante São Paulo, construído através de sangue, suor e lágrimas de nossos irmãos nordestinos. Hoje tem mais nordestino aqui em São Paulo do que no Nordeste brasileiro. Enfim,
O Brasil é um país tão bonito, tão maravilhoso, que eu viajei o mundo inteiro desde muito novo, trabalhando com equipes de esporte, principalmente a equipe do Luciano do Vale, e andando pelo mundo inteiro, vendo as belezas do mundo inteiro. Nunca vi um país tão bonito como o nosso, de belezas naturais, de riquezas fantásticas, tanto que todo dia tentam fazer do nosso país menor do que ele é, tentam tomar conta do nosso país, que o nosso país tem tudo. Nosso país tem floresta, tem água doce, grande parte da água doce do mundo está aqui, só tem menos que a Antártica. Para você ter uma ideia, a água doce aqui. Lá é 60% da água doce do mundo. Aqui embaixo dos nossos pés em São Paulo, Rio de Janeiro, começando aí no norte brasileiro e indo até o sul, temos o aquífero Guarani, que é um oceano enorme. Fora as riquezas dessas terras que dizem ser terras raras. Terras raras pode ser em muito lugar do mundo. Aqui no país tem demais. Essas terras que o Trump, que aliás não só é um péssimo presidente, como consegue ter o cabelo mais feio que o meu quer, as mesmas terras raras, entendeu? Mas enfim, a gente vai falar de uma série de coisas, inclusive do que está acontecendo no México, uma coisa que eu já previ aqui há muito tempo atrás, quando eu apresentava o Cidade Alerta numa emissora de rádio e televisão, que era a Record, e eu dizia que ia ter o crime organizado no Brasil, porque os criminosos estavam se amontoando nas cadeias e achavam que botar 100 caras numa cela que cabia 20 era o resultado. Não só faliu o sistema presidiário, como na realidade criou o PCC, Comando Vermelho, Amigos dos Amigos e coisas que tais. Então, o Estado brasileiro, independente de regime, é quem criou o crime organizado. Eu não queria falar de polícia aqui, porque esse não vai ser um programa policial. Vai ter notícia de polícia, claro que vai ter notícia de segurança pública, porque segurança pública é um tema que passa pela sua cabeça a senhora que acorda de madrugada e vai trabalhar sem segurança nenhuma. Pode ser violentada nessas ruas escuras de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, em qualquer lugar. Você que pode ser roubado e é roubado com o seu celular, que representa a sua vida. Você tem tudo ali dentro do celular e é seu, é roubado dos pontos de ônibus por falta de segurança pública. A gente vende uma segurança pública em São Paulo que absolutamente a gente não tem. Precisa melhorar muito, não é só em São Paulo, no país inteiro. Enquanto não houver, na realidade, um consenso de que nesse país nós temos que nos unir contra o crime organizado para não virar a Colômbia de ontem e o México de hoje. Tem que ter uma união para combater o crime organizado, porque senão os caras tomam conta e viram o país de ponta cabeça. Eles estão desde as periferias humilhando a população das periferias. O crime organizado já se infiltrou através dessas fintechs, mandrakes que existem por aí na Faria Lima. O crime organizado está de classes B, D, E, até, de repente, a Bolsa de Valores, ações de bolsa e tudo mais. Eu venho dizendo isso há muito tempo e alguns imbecis me chamavam de sensacionalista. Eu queria perguntar para esses imbecis quem é que é sensacionalista, se o que eu dizia do crime organizado não é nem perto do que está acontecendo agora. Eu previa que fosse acontecer isso porque eu não sou bobo. Eu tenho cara de bobo e jeito de andar. Não sou inteligente, mas também eu sei observar. E eu tinha certeza que primeiro os caras iam tomar conta das ruas, depois iam entrar na sua casa, depois iam entrar no Congresso Brasileiro e coisas que tais. Então o banditismo hoje é a falta de segurança, é típica desse país e ela precisa ser combatida. Como também não pode parar por aí. Essa história do Banco Master está muito mal explicada, mas muito mal explicada. Um dos maiores crimes financeiros do país e de repente você vai perguntar para o Vorcaro se ele quer ir de repente depor o Congresso Brasileiro ou não. Olha, dá para você vir aqui? Como dá para você vir aqui? Se fosse um cara da favela, seria conduzido coercitivamente com polícia, porrada e coisas que tais. Esse cara que parece, por indício de suspeição, é um dos principais suspeitos desse crime, foi convidado outro dia pelo ministro Fachin para, olha, se não quiser vir, não venha não, porque de repente você vai evocar o direito de ficar calado. Tá bom. Fica calado, mas fica calado perante o Congresso Nacional, não responde perante ao Congresso Nacional. Tinha que ter ido depor, não interessa que é o Vorcaro, porque criminosos financeiros, e eu não sei se ele é ainda,
estou admitindo o princípio da suspeição e a possibilidade de ele não condenado, só investigado, e foi levantado pelo ministro Fachin a possibilidade de suspeição dele do Supremo. Agora não sei até que ponto isso prejudica a investigação dele na Polícia Federal, que eu acho que deve continuar. Porque se esse cara cometeu esse crime de vender o que não tinha com esse banco, é esquema de pirâmide. O último cara que fez isso com dinheiro que não tinha nos Estados Unidos, o tal de Maddox, tomou uma prisão perpétua e mais 200 ou 300 anos e perdeu tudo que ele tinha. Levaram até o papagaio dele com tudo que ele roubou. Então não pode se dar ao cara o direito. Primeiro o cara queria ir de jatinho dele. E depois ofereceram um jatinho da Polícia Federal para ele viajar. Devia ir em avião de carreira e pronto, acabou. Esse era o grande detalhe. E dá-se a liberdade ainda, com todo o respeito que eu tenho aos notáveis ministros do nosso Supremo Tribunal. São notáveis mesmo, senão não estariam lá, mas são passíveis de erro também, como todos nós. Não é verdade? Quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para você. Então, essa história do Vocar é tão grave quanto o crime organizado e tem que ser analisada. Começa assim, não vai longe. A história do INSS, onde 90 bilhões do povo brasileiro foram roubados por sindicatos falsos, usando gente que nem acesso à internet tinha, que quando de repente percebeu, estava devendo com financiamentos conseguidos à base de fraude, coisas que tais, com gente de dentro do INSS que participou desse esquema, senão não tem jeito de ter um esquema como esse. Esses crimes financeiros têm que ser combatidos da mesma forma com que o PCC tem que ser combatido também. Senão a gente pode virar um México, como a gente está observando hoje. O México está de ponta cabeça quando prenderam um grandão do crime organizado e o cara simplesmente deteriorou as relações no Estado de Direito e o México está de ponta cabeça. Nós queremos virar o México de hoje ou a Colômbia de antigamente? Claro que não. A partir do momento em que o presidente Lula chega e diz assim, olha, eu vou colaborar com o Trump que quer acabar com o crime organizado, não vai acabar nunca, mas que pretende combater o crime organizado. Significa que o presidente da República está antenado na situação. Eu, sinceramente, não gosto do Trump, não votaria no Trump. O povo americano elegeu o Trump, é problema do povo americano, eu não vou ingerir em assuntos de outro país. Realmente eu acho que o Trump é uma ameaça terrível à democracia, mas nesse aspecto de combater o crime organizado não tem negociação. Também não concordo com ele sequestrar e chamar de prisão do tal de Maduro e da mulher dele, chegando da Venezuela e levando o cara embora. Se você concordar, você perde o termo liberdade. Quem tem que julgar e prender o Maduro seria a Venezuela, mas a Venezuela não tem condição. Se crie condições para que ele seja preso dentro do país dele. Aquilo foi um sequestro absurdo de um ditador de meia pataca, horrível ditador, que também eu não posso defender aqui o Maduro, mas também não posso defender a ação onde você derruba o princípio básico da liberdade e da soberania dos países. Senão, de repente, você está admitindo que o cara chegue aqui e leve o Lula embora, que o cara chegue aqui e leve quem ele quer embora, que ele bote lei magnífica em ministro do Supremo ou coisa parecida. O Trump é presidente dos Estados Unidos, não é presidente do mundo. E acho que o Lula fez muito bem quando ele colocou essa frase. Acho que o Lula lidou muito melhor com o Trump. É óbvio que eu também disse, presidente, eu acho que o senhor está certo em defender a soberania do Brasil, mas a gente tem que ter um limite, porque quando você vai lutar contra o Mike Tyson, e o Trump representa o Mike Tyson. Por quê? Porque está em cima de um arsenal nuclear enorme, é o maior exército do mundo, o maior poderio militar do mundo, em cima da maior economia do mundo, disputando com a China. Se você vai brigar com o Mike Tyson, você pode dar até um soco dele, mas que você vai levar porrada no fim, vai. Então tudo tem limite. A nossa soberania, vale a pena você brigar com ela, que seja até a morte, que seja até um soco fatal no queixo e um knockdown, mas nós temos que respeitar também o princípio da negociação, da mesa de negociação. Está na Bíblia, pô. É indicado, antes de você levar alguém perante a um tribunal, é melhor você tentar um acordo no meio do caminho, é o que a gente fez. Se bem que fazer acordo com o Trump é difícil.
mesmo depois dele levar um revés, um dos poucos que ele teve, da Suprema Corte americana, até a Suprema Corte está tendo seus limites com o Trump, do tarifaço de 40%, que nos foi imposto não só a nós, mas a grande parte do mundo, né? Ele pega e retarifa com 15%, 10%. Então, para o Trump, não existe essa história de palavra liberdade. Só que no aspecto de combater o crime organizado, eu acho que o Brasil tem que colaborar, não é só com o Trump, não. Eu acho que forças nacionais da América do Sul e da América Latina deviam se unir contra o crime organizado que cresce em todo o mundo. Veja, repito, a situação do México. Só para lembrar, se o ministro me permite, eu queria ler esse texto aliás, o texto não é meu, eu não preparei esse texto, é um texto que acho que é do André, né, André? Eu não sei se esse texto é seu, mas diz mais ou menos o seguinte: hoje é um dia histórico para a nossa rede da Rádio Nacional. Estreia em todo o país o Alô, Alô Brasil, apresentado pelo jornalista José Luiz da Atena. Por acaso eu, abrindo uma grande janela de informação das manhãs do Rádio Nacional, conectando emissoras próprias e afiliadas em todo o país. Um fato importante, esse será o primeiro programa em rede gerado de São Paulo. Até então, a Nacional de São Paulo estava em rede com Brasília e Rio, que aliás muito nos orgulha. E tinha apenas um programa local à tarde, Nacional São Paulo, às 15 horas. Premiado esse ano com a PCA. Pô, se só tem um tá premiado, com certeza eu não estou aqui em busca de prêmio, estou aqui para dar porrada em todo mundo. Não me interessa se é direita, esquerda, a nossa palavra é liberdade. A democracia é respeitar o princípio do contrário. Aqui fala todo mundo. Não é porque vamos estrear com o Boulos aqui que não pode estar o Kassab, o Tarcísio. Aqui eu já cumprimentei. Aqui fala todo mundo e que fale o que quiser do trabalho que a gente vai fazer. Mas nós vamos fazer um trabalho extremamente democrático. A nossa estreia de hoje carrega mais simbolismo. Em 12 de setembro de 1936, às 21 horas, a Rádio Nacional entrava no ar a partir do edifício à noite da Praça Mauá, do Rio de Janeiro, então capital federal da República. Cronologicamente faz pouco tempo, né? Antes de Brasília, do nosso grande Juscelino, que aliás faz falta pra caramba, com esse monte de político ruim que a gente tem hoje. Como faz falta o Juscelino, faz falta o nosso Tancredo, faz falta o Ulisses Guimarães e daí por diante. Maluf não, esse não faz falta nenhuma. Ao som de Luar do Sertão, de Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco. A primeira frase dita pelo locutor Celso Guimarães ficou marcada na história. Alô, alô Brasil, está no ar a Rádio Nacional de Brasília. Bom, e o Ricardo não podia ter escolhido, né, André? Ninguém melhor que o Gonzagão. O Gonzagão com a sua sanfona maravilhosa, que foi uma das maiores vozes desse país, que representou tão bem o nosso amado Nordeste brasileiro, o nosso amado chão brasileiro, que o Brasil não tem fronteira, tem sotaque, mas para mim não tem fronteira. Para mim não interessa se é do Norte, Nordeste, do Sul. Nordeste esquecido, Nordeste brasileiro, jogado às traças durante muito tempo, mas que tem a garra, como eu já disse, do povo nordestino, que a base de sangue, suor e lágrimas só, de repente, deixava a sua terra e as coisas estão mudando quando o chão rachava. O Lula veio de lá, com o chão rachado, e virou presidente da República. Os nordestinos fundaram São Paulo praticamente com as mãos ensanguentadas, fazendo aquele prédio que me lembra também o poeta que dizia: tá vendo aquele edifício lá, seu moço? Eu também trabalhei lá, e daí por diante. Voz do Nordeste, não é verdade? Mas enfim, o Brasil é de um sul maravilhoso, de um sudeste fantástico, centro-oeste fantástico. O Brasil é Brasil. O Brasil é Brasil, só tem diferença maravilhosa de sotaques, de culturas regionais,
mas eu ainda sonho, como John Lennon, de ver um país sem fronteiras, só dividido por sotaque, dividido, que tem que ter, porque marca o chão da terra e a cultura da terra. Uma vez eu perguntei para o Raimundo Fagner por que ele cantava chorando. Ele disse assim: Datena, meu pai era libanês, e muitos libaneses vieram dos seus países para começar a história do Brasil, se você não sabe. Havia muçulmanos pra caramba na Bahia, houve até uma revolução muçulmana na Bahia no século passado, pelos idos tempos da colonização brasileira. Então, cada sotaque tem uma história, e cada história merece ser representada. Bom, eu acho que foi importante a gente dizer da importância, não nossa, mas da Rádio Nacional, na criação da comunicação moderna no Brasil. Foi ela quem introduziu a televisão no Brasil, e é ela quem continua sendo papel importante da era virtual. Então, todo o Brasil vai se representar pela importância da Rádio Nacional. A gente é um grão de areia, com tanta gente boa que passou por aqui. Eu ficaria horas e horas falando de Emilinha Borba, de Von Cury, enfim, de pessoas fantásticas que criaram a Rádio Nacional. E tem muito mais nesse texto do nosso amigo André, que não deu tempo para ler, porque, repito, eu estou aqui falando acho que há 20 minutos e o ministro não falou nada. Isso foi para descontar no debate, que eu não falava nada, eles me engoliram no debate e não me deixavam falar nada. Mas, Agostinho, em primeiro lugar, bom dia, é um prazer falar com você, que já vou começar com o ministro. A gente vai reverter todo o quadro que eu falei para os meninos. Eles esqueletam o programa, eu falei, rádio é rádio. O que acontecer tem que ir para o ar ao vivo. O que está acontecendo tem que ir para o ar ao vivo. Não adianta você ficar bolando o programa se na hora está acontecendo outra coisa. O ministro está esperando muito tempo. Eu gostaria não de fazer uma pressão em cima de você, mas só dar o seu bom dia e dizer que um orgulho enorme estar com você, porque eu amo você e acho você um dos maiores profissionais que eu já vi na minha vida, e sei que o Boulos também considera isso. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Datena. Bom dia ao nosso ouvinte do Brasil inteiro, né? Como é bom falar para o Brasil inteiro, né? A gente já falou sobre isso, estava vendo a relação das rádios que estão com a gente, de ponta a ponta do Brasil. E a gente, é lugar comum falar, né? Bom dia pro Brasil inteiro e tal, mas aqui é pro Brasil inteiro mesmo. E mais importante que falar pro Brasil inteiro é ouvir o Brasil inteiro. Então a gente vai ter esse espaço aqui nobre para ouvir o Brasil inteiro. E eu só, para não me estender muito, queria dizer da alegria, da emoção de estar aqui com você de novo. Você é um baita parceiro, um irmão mesmo. E nem nos meus melhores sonhos eu ia imaginar, viu, Datena, que nessa fase da minha vida eu ia estar aqui começando. Eu nem dos meus piores. Para recomeçar, que bom. Um prazer estar aqui com todos vocês. Eu te amo, Agostinho Teixeira. Eu também te amo, Datena. Bom, como eu disse, eu jamais imaginei que o ministro acordasse 4 horas da manhã, a não ser quando estivesse no Japão ou coisa parecida. Ministro, bom dia. É um orgulho, é uma honra tê-lo aqui. Com tanto assunto, o senhor tem que viajar a Brasília. O senhor e a Sônia têm um encontro marcado com representações de indígenas importantes do nosso lindo estado do Pará, onde o rio é a rua do nortista, né? O rio é rua, não tem estrada, não é verdade? Então, o rio sempre foi a rua de quem mora no norte. E, de repente, com o projeto que passou do governo, acho que foi o ano passado, em agosto do ano passado, de repente se ameaça aí áreas ecológicas importantes, de 3 rios importantes, um deles o Tapajós, que é um dos maiores que corta aquela área, e os indígenas, acho que com razão, se revoltaram e de repente pararam o porto, acho que em Santarém. E hoje você tem uma reunião importante lá em Brasília, por isso que eu não posso segurar muito tempo aqui. Bom dia, ministro, é um prazer estar com você. Bom dia, Datena. Pô, satisfação estar contigo. Agostinho, prazer participar, ter a honra de ser o convidado de estreia aqui desse programa na Rádio Nacional. Prazer enorme estar com você. Podia ser outro, porque dentre os políticos que eu conheço, que sou amigo, você talvez seja o mais próximo, o que eu gosto mais de verdade, do fundo do meu coração, independente de ideologia, mas você é um cara que eu gosto pra caramba de verdade, você sabe disso. Eu gosto de você, da sua família. Fui recebido na sua casa pela sua esposa, que aliás é muito mais inteligente que você.
Eu falei, Verdade. por que ela não é a ministra, o ministro? Ela é fantástica, a Natália é fantástica. As meninas maravilhosas, você continua morando na mesma casa, com a mesma humildade sempre um cara legal. Por isso que eu te admiro, antes de te respeitar como amigo, eu admiro você. Mas vamos lá, deixando a conversa fiada de lado, vamos direto. Às vezes a conversa fiada é mais importante do que a conversa verdadeira, mesmo que nós vamos ter agora. Mas essa história dos indígenas é fundamental, é importante. Datena, assim, acho que a mobilização e a luta dos indígenas lá do Tapajós, ela é justa, é legítima e tem que ser respeitada. Esse governo, o governo do presidente Lula, diferente do anterior, não trata movimento social na porrada, não deslegitima, não acha que tem que passar a boiada, trata com respeito e com diálogo. Você pode ter divergências, pode ter uma ação do governo, ok? Vamos sentar na mesa e buscar. Hoje nós vamos receber os indígenas. Eu conversei com o presidente Lula por telefone, ele saiu da Índia, está na Coreia do Sul agora, e eu acredito que hoje nós vamos poder dar para os povos indígenas uma resposta adequada a partir da reivindicação, repito, justa e legítima que os povos indígenas têm. Dá para antecipar alguma coisa ou não? Não dá, Datena, porque nós temos ainda a reunião de governo. Eu vou para Brasília, a reunião com os povos indígenas é no fim da tarde. Eu vou para Brasília logo mais e nós vamos tendo uma reunião interna de governo, porque, inclusive, esse decreto ele foi publicado antes mesmo de eu entrar no governo, não era uma pauta com a qual eu estava familiarizado. Então tem outros ministros que vão ter que participar da discussão, nós vamos ter essa reunião interna de governo e aí sim ter a definição do que nós vamos poder apresentar aos povos indígenas, mas te adianto que a minha defesa é que a gente consiga atender a reivindicação deles, que é justa, é necessária. Bom, claro que desde o princípio, desde o começo do ano, a gente parte daquela prerrogativa de que a segurança nacional é fundamental para esse país. O presidente Lula tem colocado isso. Dizem que a segurança pública vai ser a pauta principal das eleições que estão entrando aí. Não sei. A gente tem segurança alimentar, que é fundamental, tem segurança de saúde, que é fundamental. A segurança pública é uma das pautas importantes. Eu não julgo que seja a principal pauta, mas ela passa a ter uma importância pelo fato de que, com esse pretexto, o Trump invadiu a Venezuela e disse que o Maduro fazia parte de cartel e levou o Maduro embora. Até que ponto ele tem razão, não sei. Isso aí tem que ser investigado, julgado, e muito bem julgado e investigado. Começou muito mal com o sequestro de um presidente de um país soberano, dentro desse país soberano, e que custou a vida de muita gente com aquele ataque americano, que, aliás, não foi amplamente divulgado em termos de baixas e de morte e coisas que tais. Aí hoje os Estados Unidos dominam o petróleo da Venezuela, que havia dúvida se o Trump invadiu a Venezuela por causa do petróleo ou se foi por causa do crime organizado. Mas a questão do crime organizado hoje coloca o mundo de novo de ponta cabeça, onde os cartéis mais perigosos do mundo, que estão no México, e eu não sei até que ponto se comparam ao PCC, mas o PCC também não deixa de ter menos poder que os cartéis mexicanos, inclusive agem juntos em muitas situações. De repente, como é que o governo pensa, como é que o governo trata essa questão de lidar, inclusive, com o presidente americano e com a América Latina toda plugada, né, para criar um combate definitivo e organizado para desorganizar o crime que nós temos no Brasil. O PCC é a maior organização criminosa que mais cresce no mundo hoje. Os cartéis mexicanos pararam o México depois da prisão de um grandão deles lá, e a situação no México está terrível. E para que isso não aconteça no Brasil, que a gente não vire uma Colômbia de antigamente, nem um México de hoje, o que o presidente Lula pensa sobre isso e o que vocês, ministros, passam para ele, você que está do lado dele todo dia? Datena, eu acho que a gente precisa separar o joio do trigo nessa história. Porque uma coisa é o Trump, outra coisa é a preocupação com segurança pública e o crime organizado. Até o Lula disse ontem, até um vídeo que viralizou dele até questionando um repórter da Globo que fez uma pergunta para ele, que é o seguinte, pera um pouquinho, se o Trump de fato está preocupado com o crime organizado, comece prendendo quem está lá em mansão em Miami, livre, leve e solto nos Estados Unidos, que foi já aqui pego pela justiça brasileira por estar
ali na cabeça do crime organizado, no esquema dos combustíveis, da lavagem de dinheiro do crime lá naquela refinaria do Rio de Janeiro, né? E tá lá, vivendo em Miami, vida de sultão, vida de rei. Então, a preocupação do Trump, na minha avaliação, Datena, sendo muito franco com você, não é com crime organizado. O Trump, ele quer fazer da América Latina um quintal. Ele quer pensar com a cabeça de colonizador. Quando ele vai lá e sequestra o Maduro na Venezuela, você acha que ele está preocupado com a democracia, com o crime organizado? Veja a entrevista dele no dia seguinte. De 10 palavras que ele falou, 12 era petróleo. O que eles querem é o petróleo. Você acha que ele está preocupado com o PCC, Comando Vermelho aqui no Brasil? Ele está preocupado em tomar nossos minerais críticos e nossas terras raras. O Lula disse uma vez, é verdade, americano pensa em primeiro lugar em americano, em segundo em americano, em terceiro em americano, e se der tempo depois ele pensa em americano de novo. Império. É o imperialismo. Então, o Trump, para mim, não pode ser pensado como uma referência de combate ao crime organizado. Tá? O Trump, o que ele quer é botar a América Latina de joelhos. Pela sorte do nosso povo, a escolha do povo brasileiro, nós temos um presidente da República que não aceita, que não usa bonezinho do MAGA, igual o seu Tarcísio, governador de São Paulo, fez. Que não fica lambendo bota de americano, igual o seu Zema fez, igual o seu Eduardo Bolsonaro, que foi lá ser traidor da pátria para fazer tarifaço contra o Brasil. Nós temos um presidente que falou: soberania não se negocia. Isso é um ponto, e eu acho que esse ponto vai ser um dos pontos importantes da campanha eleitoral, inclusive. Porque os Estados Unidos estão numa ofensiva na América Latina, eles estão numa guerra fria com a China, querem disputar influência com a China. Esse é um problema deles. Agora, o Brasil é nosso, é dos brasileiros, e eles não podem vir meter a mão. Agora, com o crime organizado, você tem razão que é um grande problema nacional. Mas nós precisamos fazer esse debate, eu acho que do jeito certo. Porque eu vejo muitas vezes, Datena, a direita colocando, é que independente da partidarização e do debate eleitoral, mas é quem coloca, dizendo, a culpa é do Lula. Eu vi o seu Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, depois do massacre que teve lá no Alemão, ele dizia, mas nós precisamos do governo federal. Mas pera lá. O único presidente, desde a Constituição de 88, porque você sabe que a Constituição de 88 ela estabelece que segurança é a responsabilidade dos estados. Cada estado tem sua polícia militar, sua polícia civil, sua polícia técnico-científica, é o estado que cuida da segurança. O governo federal sempre falou, eu não vou me meter nisso, que é um BO danado. O Lula é o primeiro presidente, desde a Constituição de 88, que manda uma PEC dizendo, eu quero ter mais atribuição. A PEC da segurança pública é para falar, o governo federal, o governo do Brasil tem que ter uma responsabilidade maior, exatamente porque o crime organizado é nacional. E os estados não têm condição de dar conta sozinhos. Tem que pensar uma intervenção da PF. Essas mesmas pessoas que atacam o Lula e o governo, dizendo que não se preocupa com segurança, foram contra a PEC da segurança pública e estão barrando no Congresso. Ou seja, nós estamos pela primeira vez pegando o andar de cima, Datena. Você citou a operação das fintechs na Faria Lima e tal, a operação Carbono Oculto. Né? O governo do Lula liberou a Polícia Federal para falar, pega. Quem precisar pegar. Foram, antes, fazer mandado pé na porta em barraco de favela de Madeirite é fácil. Fazer mandado pé na porta e mansão no Morumbi e na Faria Lima, é isso que o nosso governo está fazendo. Pegando os verdadeiros chefes do crime organizado. E nesse sentido, Datena, vê só, sim, o caso do Banco Master, o próprio caso do INSS que você citou, tem uma máxima que é o seguinte, se você não investiga a corrupção, não tem corrupção, certo? Se não tem investigação, nunca vai ter o escândalo. Né? O governo do Lula deu força de novo para a Controladoria Geral da União. A Controladora Geral da União muita gente não sabe, mas é um ministro indicado pelo presidente, Basval. O ministro Vinícius Carvalho. Foi ele que abriu a investigação para ver as coisas do INSS. E pegou. Aí ficam falando, mas é o Lula, é o filho do Lula. Pera um pouquinho. Isso começou no governo anterior com o ministro do Bolsonaro, e vamos dar nome aos bois, seu Onyx Lorenzoni. Se tiver coragem, que processe. Não processa porque tem rabo preso. Aliás, não começou só no governo dele, não. Vem de há muito tempo. Não, mas esse esquema em particular, dos descontos ilegais,
Começou em 2020. Mas você vê, o do INSS vende há muito tempo, então... Claro, um monte de problema. Mas, ou seja, mas o fato é que quem investigou mostrou doa quem doer, cortando na carne, se for o caso. Inclusive cortando de pessoas que estavam indicadas nesse governo, mas não tem compromisso com erro. O master da Atena. A partir do momento que a Constituição diz que a atribuição é dos estados, essa PEC vai mudar em quê? A participação do governo, e se não mudar, o governo continua atuando do jeito que está atuando. Não, essa PEC, ela dá condições para que o governo do Brasil, através da Polícia Federal, através das suas instituições, possam atuar no combate ao crime organizado com mais instrumentos. Hoje, quando é que a Polícia Federal pode entrar? Quando tem crime federal. Lavagem de dinheiro, quando tem crime federal. Então, a Polícia Federal, ela não pode constitucionalmente fazer, não é, o combate em si à articulação criminosa, ao tráfico de drogas, porque isso é papel da Polícia Civil de cada estado. Só que veja, se o crime organizado é nacional, como é que a Polícia Civil de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais ou da Bahia vai ter condição de fazer esse combate no Brasil todo? Ela vai fazer na sua fronteira. Por isso que cada vez mais a Polícia Federal está agindo com a Polícia dos Estados para entrar em crimes que começam por origem no Estado, mas fazem parte de uma grande rede nacional de crime. De uma articulação criminosa nacional. Claro. E internacional, muitas vezes. Para desorganizar essa corrupção, você tem que começar na origem dela. Claro. Que são os estados. Isso, não é verdade? Mas você tem que ter as condições de fazer essa investigação. Legalmente. Os instrumentos legais de fazer essa investigação. E isso é a PEC da segurança que o Lula mandou para o Congresso. E os mesmos governadores que ficam babando, falando o dia inteiro segurança, 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 estão contra essa PEC por política. Você acha que essa PEC não passa? Eu acho que ela tem condição de passar. Porque no fim do dia, eles também eram contra zerar o imposto de renda do povo e que quem ganha mais de 1 milhão começasse a pagar. Eles fizeram de tudo para não votar, mas na hora de votar foi unanimidade, porque ninguém se atreveu a botar sua digital lá. Na PEC da segurança acho que vai ser a mesma coisa. Estão fazendo de tudo para não votar. É claro que o cenário político-eleitoral desse ano, porque as eleições já estão startadas, não há dúvida nenhuma. As eleições presidenciais já estão startadas, não foi esse ano, já desde o ano passado já começou. Eleição, você conhece muito bem de eleição, muito mais do que eu, está provado pela votação que eu tive mais uma vez. Agora, eu vou dizer a você, essas eleições poderiam atrapalhar muitas votações do Congresso, mas essa é uma votação que, se o cara votar contra, ele vai ficar contra a população que está sendo roubada, contra a população que está sendo morta nas ruas. Pega mal para alguém votar contra essa PEC. Então, desse aspecto, acho que você tem razão. Pode ser que a PEC passe mesmo, não sei se do jeito que o governo quer, mas vai passar. Esperamos que sim. E se me permite, Datena, você falou da última eleição que nós disputamos juntos. Olha, independente de qualquer votação, você fez uma coisa que eu gostaria de fazer, que era lavar a alma do povo brasileiro. Vamos esquecer disso e vamos direto para a entrevista. Vamos esquecer não disso. Não falemos de cadeiras. Vamos esquecer disso. Mas lavou a alma. Que isso lavou. Não, esquece isso. Isso é para toque-toque. Deixa para lá. Isso é para toque-toque. Vamos continuar falando sobre isso. Você acha que, independente de qualquer coisa, o governo brasileiro consegue colocar a Polícia Federal nessas investigações no país inteiro? E não há outra forma de acontecer. É isso. Mas, de repente, a partir do momento que a Polícia Federal vem e começa a investigar, por exemplo, o escândalo do Baster, e o Supremo, de repente, diz que algumas coisas não podem ser investigadas, a suspeição do Toffoli, por exemplo, já foi definitivamente enterrada, mas ele que saiu já do caso, se esperava, né? Não é verdade? De repente, essa história de convidar o Toffoli a participar ou não de uma cariação do Senado, eu não estou dizendo que ele não podia se reservar o direito de ficar calado, mas lá ele tinha que ir. De ônibus, de avião particular, de avião particular não, de avião da Polícia Federal ou de avião de carreira, mas ele tinha que ir lá, pelo menos para ser perguntado e dizer não vou falar nada. Aí, e logo em seguida cria-se essa situação de que a suspeição do ministro Toffoli está levantada, nós acreditamos que ele não seja suspeito e tal, mas a mulher de César tem que ser honesta e parecer honesta, esse é o grande detalhe. E aí vem, estou vendo aqui da capa do UOL, que a crise de imagem arrasta o Supremo para a eleição e dá gás à oposição de Lula. Como é que fica, mais ou menos,
essa posição? Porque, desde o princípio, acho que o presidente Lula se colocou contra a posição do Toffoli. Ele preferia que o Toffoli se afastasse para que fosse investigado. Seria o mais ético, e eu até esperei, conhecendo o Toffoli como eu conhecia, que ele fosse se afastar para dar margem a uma investigação mais profunda e isso não arranhar os senhores ministros notáveis do Supremo. Não aconteceu. Esse desgaste realmente do Supremo, que foi uma das grandes brigas com o governo anterior, do Bolsonaro com o Supremo, mas esse desgaste que a oposição quer colar no governo Lula, lhe parece uma coisa lógica ou não? Mesmo porque o Lula se colocou contra a posição do Toffoli permanecer ministro enquanto fosse investigado, que ele devia se afastar. O Datena, eu acho que a gente, hoje, você tenta fazer um debate e às vezes a lacração supera o debate. Esse é um problema. Mas vamos colocar as coisas como elas são na mesa. O Supremo Tribunal Federal foi importante para o Brasil para preservar a democracia contra quem queria dar golpe de Estado. Ponto. Teve coragem. Funcionou Pagou a instituição. o preço por isso. Funcionou a instituição. O Xandão tomou Magnitsky e por aí vai. Mas teve coragem. Agora, isso não quer dizer que o Supremo ou qualquer outra instituição esteja acima do bem e do mal. Aliás, nós sempre dissemos isso, né? Quando nós fomos defender a postura do Supremo na defesa da democracia no Brasil, os bolsonaristas botaram na rede social um vídeo meu lá de trás falando mal do Alexandre de Moraes. Viralizou. E eu falei, é isso mesmo, não tem problema. Eu fui processado pelo Gilmar Mendes. Diga de passagem, ganhei o processo. Fui processado por ele por artigo que fiz criticando a atuação dele como ministro. Fiz artigo criticando e gravei vídeos criticando Alexandre de Moraes quando foi indicado ministro do Supremo pelo Temer. Porque ninguém está acima da crítica, nenhuma instituição está acima da crítica. Agora, uma coisa é você poder criticar, como criticar o Toffoli na condição do Master ou qualquer outro. Isso é parte de uma democracia saudável. Outra coisa é você querer fechar o Supremo com cabe um soldado. É você fazer plano para matar ministro do Supremo na Operação Punhal Verde e Amarelo. Aí tá errado. Então é esse joio que nós temos que separar do trigo. Porque senão você fala, o Bolsonaro é contra o Supremo, o Lula é a favor do Supremo, aí o Supremo errou, então isso fortalece o Bolsonaro. Não, vamos fazer um debate racional, do jeito que ele tem que ser feito. E a oposição vive dizendo que quer debater segurança pública na eleição. Eu tô doido para ver o Lula debater com Flávio Bolsonaro segurança pública na eleição. Tô doido, porque aí nós vamos poder falar de milícia. Aliás, e o post do Flávio Bolsonaro que a justiça manteve, de que ele liga o PT ao crime organizado. Pois é, né? Quem é acusado de relação com milícia no Rio de Janeiro é ele. Quem inclusive empregou no seu gabinete o Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, envolvido no assassinato da Marielle Franco, é ele. O Queiroz. Quem tomou processo por rachadinha em loja de chocolate da Copenhagen, lá na Barra da Tijuca, é ele. Vamos botar a ficha corrida aqui? Eu tô doido pra ver o seu Flávio Bolsonaro falar de segurança pública. Porque a gente vai poder falar não só da capivara dele, mas da relação de toda essa turma com a banda podre, com a milícia do Rio de Janeiro, com o crime organizado. Porque é muito fácil você dizer que o crime está do outro lado, porque é o outro lado que investiga. Aí é muito fácil. O negócio do INSS estava acontecendo, Bolsonaro mandou não investigar, passou no governo dele limpo. O negócio do Master estava acontecendo, avisaram o seu Campos Neto da Atena. Isso não sou eu que estou dizendo, qualquer um pode pesquisar. Está no processo. Seu Campos Neto, que era o cara do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, foi avisado. Sabe o que ele fez? Jogou para baixo do tapete. Aí quando isso acontece e chegou no governo Lula, foi investigado, doa quem doer. Aí é muito fácil você falar, olha, tem caso de corrupção no governo. É lógico que está sendo investigado. Esse papo dos bolsonaristas parece, sabe, o papo de doido de que não, de gente que fala, olha, se não existe a investigação, não tem o crime. Então, parece como eles não investigam exatamente porque estão envolvidos com o rabo preso, no governo deles
passava ileso. Como o Lula manda investigar, dá autonomia para a Polícia Federal, coisa que o Bolsonaro não fez, mandou afastar delegado da Polícia Federal que estava investigando o filho dele no Rio de Janeiro. Aí eles querem se vender como arautos da moralidade? Não, aqui não. Você está dizendo a questão do Lulinha ser investigado, é isso? Que o presidente Lula diz que independente de ser filho dele tem que ser investigado. O Lula que disse, doa a quem doer. Se alguém cometeu erro e seja do time de cá, que pague. Seja do time de lá, que pague. Compromisso com transparência é este. Agora, vamos lembrar, e é importante que o povo brasileiro possa botar na balança, quem deu essa liberdade para a investigação e quem afastou delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro porque estava investigando a rachadinha do filho. No ano eleitoral, a gente caminha em cima do fio da navalha. Qualquer coisa você pode ser pego pelo TSE. Foi discutido no Palácio, de repente, esse desfile que houve no Rio de Janeiro, do Carnaval do Rio de Janeiro, ou Lula decidiu por decisão dele mesmo, ele, Lula, definiu que queria participar da festa de Carnaval, porque o homenageado seria ele. Foi um erro, não foi um erro, isso foi aproveitado pela direita que usou isso contra o Lula. Enfim, como é que se analisa isso? Porque eleição é eleição. Os caras vão aproveitar o que pintar por aí, tendo lógica ou não. Atena, uma escola de samba do Rio de Janeiro resolveu homenagear a história do presidente. A mãe dele, a trajetória dele, fazer uma homenagem corajosa. Pagou o preço por isso, inclusive com rebaixamento. Você acha que caiu por isso? Eu não sou jurado, não sou Joãozinho 30, não entendo de lógica de julgamento de carnaval, mas olha, eu acho que não precisa ser especialista nisso para poder avaliar que influenciou. Né? Agora, uma escola resolveu fazer. Não foi o governo que resolveu fazer, não foi uma empresa do governo que resolveu fazer. Foi uma escola de samba, com a sua autonomia, resolveu homenagear o Lula. O Lula não desfilou. O Lula assistiu lá no camarote. Qual é o crime eleitoral que tem aí? É uma coisa... Datena, é o rabo abanando o cachorro. E ouvir os mesmos bolsonaristas que usaram a Polícia Rodoviária Federal para impedir os eleitores do Lula de votar lá no Nordeste falar de crime eleitoral de boca cheia, não tem autoridade moral. E nesse caso, qual é o problema de uma escola de samba homenagear? Por decisão dela. Não houve uso de máquina pública, não houve pedido de voto. Ou seja, se tá no Campeonato Brasileiro, uma escola de samba resolve homenagear o Corinthians, o Flamengo, não faz sentido. Contra o Corinthians eu não reclamaria. Contra o Corinthians eu não reclamaria. Aliás... Também contra o Flamengo não. Temos que fazer um pouquinho de média aqui. A gente não faz média com ninguém, acho que é por isso que a gente se ferra na maioria das eleições. Mas aliás, a vitória do Corinthians... Você perde por pouco, eu perco por muito, mas de vez em quando é bom fazer média. Então, contra o Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza... torcedores do Bahia, do Fortaleza, do Grêmio, do Internacional, pronto. Que ontem lutaram bravamente, Portuguesa foi brava, né? Mas o Corinthians aos 48 segundos. Mas você tá metendo o pau na Portuguesa comemorando a vitória do Corinthians, claro, aqui, fora do ar. Eu também sou, mas eu sou imparcial. Agora, eu digo uma coisa, tirando o aspecto da eleição, que tem que ser, obviamente, colocado na balança, mas se for colocado na balança, o país não anda, né? Quais são as metas principais que o governo quer atingir, não com objetivo eleitoral, mas com o objetivo de continuar o processo de governabilidade do Brasil? Por exemplo, escala de trabalhador, coisas coisas práticas que você discute com Lula. Você está na sala ao lado dele, que você discute com Lula e que fazem parte dessa prioridade do governo. Isso uma conversa mais prática. 3 pontos, Datena. Prioridades do governo nesse ano. Segundo semestre o foco vai ser campanha, então essas prioridades a gente tem que focar agora no primeiro semestre. Primeiro, acabar com a escala 6x1. Isso é essencial. Tá uma briga danada. Cada dia é um editorial de jornal diferente. Falando. Ontem
acho que foi na Folha de São Paulo, dizendo que os brasileiros trabalham abaixo da média mundial e de que por isso não pode reduzir escala. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Aliás, o México acabou de reduzir a escala a jornada de trabalho para 40 horas semanais. A proposta que nós estamos defendendo junto com o Lula é fim da escala 6x1, ou seja, no máximo 5x2. No mínimo o trabalhador ter 2 dias de descanso por semana, livres. Reduzir a jornada máxima de trabalho, que hoje é 44 horas, para 40 horas semanais, sem redução do salário. Aí está uma grita dos empresários. Uma grita dizendo, vai falir empresa, vai baixar a produtividade, as empresas vão embora, vai gerar desemprego. Aí você pega, Datena, eu não era nascido, você também não. Quando o Getúlio Vargas estabeleceu a lei do salário mínimo. Ou quando depois estabeleceu o 13º. Eu não era nascido por pouco, mas... Ou quando veio férias remuneradas. Você vai olhar a capa dos jornais e o discurso dos grandes empresários era o mesmo. Vai falir, vai acabar, a economia vai ruir, bem lembrado, até na Lei Áurea. Diziam que o Brasil ia acabar porque ia acabar a escravidão. Aliás, o Getúlio acho que foi o único ditador que fez alguma coisa boa para o trabalhador. O Getúlio acho que foi o único ditador, né? E fez uma coisa positiva. Agora, para o trabalhador brasileiro. O que é importante... Que aí você me gozou, eu vou lembrar da história da carteira de trabalho, mas deixa pra lá, esquece. Aí eu lembro da cadeira. Não, esquece, pô. Eu te falei pra esquecer. Mas o fato é que eu nunca vi patrão defender aumento de direito do trabalhador. Ele sempre vai ser contra. Ele sempre vai contar um monte de lorota dizendo que vai acabar. O fato é que tudo isso foi aprovado historicamente no Brasil e a economia não ruiu. Ao contrário, os anos 40 foram os anos da lei do salário mínimo, da CLT, férias remuneradas, 13º, e de 1940 a 1980 o Brasil foi o país que mais cresceu economicamente no mundo. Então essa história de que direito trabalhista inviabiliza a economia é papo de grande empresário. Você tem tempo para ir embora ou não? Eu tenho que ir embora 9. Não, 9 não. 9 não vai dar tempo, porque já acabou a entrevista. Você tá na primeira meta, a segunda meta qual é? Tá, mas isso eu queria só reforçar primeiro. Acabar com a escala 6x1, nós vamos travar essa briga até o final. Eu tô indo, aí acertado com o Lula, para todas as regiões do país. Essa semana eu vou estar em Goiânia, vou estar em Vitória, fazendo reuniões com os trabalhadores para organizar essa luta pelo fim da escala 6x1. Você estava falando de horário. Semana passada, na sexta-feira, lá em Brasília, eu fui 5h30 da manhã com os garis, no horário de concentração deles, né? Tanto da varrição de rua como da coleta com os caminhões. Nós fizemos uma grande assembleia com centenas de garis de Brasília para conversar. Eles estão lá na escala 6x1 e ainda um domingo por mês. Além de segunda a sábado, um domingo por mês. E nós vamos tratar isso, vamos participar. Vou receber eles hoje à tarde também em Brasília, né, os representantes dos garis. Ou seja, essa luta é uma luta que nós vamos jogar peso porque é garantir direito do trabalhador. E ela vai separar o joio do trigo mostrando de que lado cada um tá. Quem é contra o fim da escala 6x1 é contra o trabalhador brasileiro. Ponto. E, ministro, o domingo, o sábado... Tem que falar no microfone, presidente. Você não está acostumado, mesmo porque você é presidente. Sábado ou domingo, movimenta a economia. Se o cara tem 2 dias de folga, no sábado ele vai pagar um Uber para a igreja, vai levar o filho para se divertir. É a economia de serviço se movimentando. Lógico. E outra, Basbal, já está comprovado. Você teve um estudo do IPEA e você tem várias experiências internacionais de países que reduziram a escala e a jornada de trabalho, que está mais que comprovado que, com o trabalhador tendo mais tempo de descanso, aumenta a produtividade dele no trabalho, por uma razão lógica. Se você está fatigado, em burnout, estourado, todo trabalhador que está ouvindo sabe disso, você vai trabalhar pior. Se você tem um tempo maior de descanso, você vai conseguir render melhor no seu trabalho. Eu peço perdão pela intervenção do nosso presidente, afinal ele é presidente da EBC. Mas eu não levantaria essa bola para você. Não estamos aqui para ajudar o entrevistado porque é do governo.
Eu não levantaria essa bola para você. Segunda meta. Mas é justo. A segunda meta qual é? A segunda meta, a gente já falou dela, é aprovar a PEC da Segurança Pública. Aprovar a PEC da Segurança Pública, o Lula tem dito, ele tinha prometido na campanha anterior que ele ia criar o Ministério da Segurança Pública. E depois ele falou, nós chegamos a discutir isso com ele no fim do ano passado, e ele falou, olha, não faz sentido eu criar um ministério sem aprovar a PEC. Por quê? Porque criar um ministério por criar, só para inglês ver, para falar, eu tenho um ministro da Segurança Pública, mas ele não tiver as atribuições, não puder fazer as coisas, aí está enganando os outros. Então ele falou, vamos aprovar a PEC, garantir que o governo federal possa ter mais atribuições e aí eu vou criar o Ministério da Segurança Pública. Então, aprovar a PEC é essencial para dar melhores condições para o governo do Brasil. Ele me disse isso também numa conversa particular, mas esse ministro que está criado o Ministério da Segurança Pública, por consequência, será ele o ministro da Segurança Pública? Eu não sei, Datena, essa é a definição do presidente. Mas você está do lado dele todo dia. Não, mas assim... Tem chance dele mudar? É que vai... quando criar o da Segurança Pública, vai dividir entre Justiça e Segurança Pública. Isso. Aí, tem o secretário de Segurança... Se o Wellington, que é o atual ministro, vai ficar na Justiça, vai ficar na Segurança Pública, aí é uma definição do presidente. Entendi, porque uma sugestão que eu teria dado, né, seria o Gaqui, aqui de São Paulo, que você conhece muito bem. Cara. E é o cara que é perseguido pelo PCC, que acho que é o cara que mais entende de crime organizado no país. Terceira meta qual é? Ele escreveu, se me permite, o Gaqui, junto com o Valfrido Vardi, um livro recentemente, né, sobre a perspectiva de criação de autoridade nacional antimáfia e pegando as experiências do mundo inteiro de combate ao crime organizado. Dá palestras do mundo inteiro sobre isso. Que eu recomendo demais, duas pessoas gabaritadas para o tema. E a terceira, essa nós estamos cuidando lá na Secretaria-Geral da Presidência, Datena, é a gente conseguir garantir direito para o trabalhador de aplicativo. É muito provável que tenha gente nos ouvindo aqui agora, na Rádio Nacional, que é motorista de Uber. O motorista de Uber hoje, Datena, nenhum governo nunca olhou para ele. E a realidade é a seguinte: o carro é dele, a gasolina é dele, se quebrar e der problema, bater, o risco é dele, o trabalho é dele, e em cada viagem que ele faz, a Uber chega a ficar até com 50% da viagem. Eu peguei um motorista um dia lá do Campo Limpo, indo para o aeroporto de Congonhas, e ele me falou que ele fez uma viagem do Embu das Artes até Congonhas, deu 120, eu acho, reais. A Uber ficou com 55, quase metade. Então, pera um pouquinho. A empresa só faz a intermediação tecnológica, liga o passageiro ao motorista, faz a gestão de um aplicativo. E de cada viagem, ela não troca um pneu, ela não tem um carro, ela não dirige um carro. E de cada viagem ela abocanha 50% do trabalhador. Isso é inaceitável, isso é agiotagem. Fora que o serviço prestado é ruim, a segurança é ruim, não fazem triagem de quem contrata e daí por diante. Um monte de problema. Agora, tem um ponto que assim, não dá para aceitar. Se você pega tendo um corretor de imóveis, você vai comprar um imóvel, ele cobra uma taxa fixa, que é até 6%. Se você pega uma taxa de intermediação, né? Se você pega outras profissões que fazem intermediação, você vai ter taxas fixas de 5%. Mesmo um advogado, né? A taxa máxima é de 20% se ganhar o processo. Olha que ele trabalha pra caramba pra isso. A Uber só bota um aplicativo no ar e chega a ficar com 40%, 50% de taxa de intermediação. Isso é agiotagem, isso é uma vergonha, nós queremos acabar com isso. Nós queremos garantir que esse trabalhador seja respeitado. A mesma coisa os motoboys que fazem a entrega, o entregador do iFood, né? O iFood cobra cerca de 27% a 30% dos restaurantes. E o cara que entrega não tem nem lugar para comer. Não tem lugar para comer, recebe R$ 7,50 por entrega. Isso sem falar nas entregas que eles chamam de agrupadas, onde o cara ainda recebe menos. Então, você pega isso, o iFood tendo lucros bilionários, se você pedir, for lá, você e a Matilde, em casa um dia, falar, pô, vai comer uma comida japonesa, custar 240 conto o seu pedido. Não, mais, 260 conto o seu pedido. Depende. Porque se dão mais do que isso, e aí são 2 sashimis
não é verdade? E de repente um urique não sei o que lá, porque se você pedir um pouco mais comida japonesa, você tem que ter um avalista e possivelmente um empresário japonês ou um imperador do Japão. Que eu nunca vi coisa tão cara na minha vida como comida japonesa pelo aplicativo. Não, nem me fale, cara, porque minhas filhas adoram. E eu tô em Brasília a semana toda, venho no fim de semana. Adoram comida japonesa. Puta que pariu. Expressão que você seja ministro do Japão. É um prejuízo. Mas enfim. Entendi. R$260. R$60 do seu pedido é do iFood. O restaurante fica com 200. Ou seja, 30% é deles. E o motorista de aplicativo... R$7,50 pro entregador. Tá ferrado. Ou seja, nós queremos mexer nisso. O Lula chegou e disse para mim o seguinte, Datenão. O Lula chegou e disse para mim o seguinte, vamos olhar pro motorista de Uber, pro entregador do iFood e garantir que essas pessoas tenham melhores condições, tenham dignidade e decência no seu trabalho. Eu não vou te segurar muito tempo por causa de agenda, mas a gente tem que falar de eleição. Tá? Eu não vou te perguntar se o Lula vai ganhar, porque você falar que não, você não é ministro na hora que você chegar em Brasília. Mas o grande lance é o seguinte, todas as pesquisas apontam que há um empate ou uma superioridade do Lula que é pequena. Algumas, inclusive, tendenciosas ou não, dizem que o Lula perde para alguns dos candidatos de direita no segundo turno. A tendência para uma eleição apertada, a tendência para uma eleição, toda eleição é eleição, você conhece muito bem disso, mas a tendência é para que o Lula seja novamente presidente da República e o que é que o governo está fazendo para isso em termos de mobilização política. Porque até agora que eu estou dizendo, que eu estou vendo aqui, né? Você tem um Congresso que não é nem um pouco amistoso às decisões do presidente, nem Senado e muito menos a Câmara. Você tem aí empresários que não são nem um pouco favoráveis ao presidente Lula. Como é que você ganha uma eleição, de repente, enfrentando forças poderosas? Se bem que não existe força mais poderosa que o povo. Mas como é que o governo brasileiro está tratando isso? Datena, vê só. Primeiro, a única pesquisa que eu vi do Lula perdendo para o Flávio Bolsonaro deve ter sido feita lá no Vivendas da Barra, naquele condomínio de miliciano onde o pai dele mora, onde foi preso gente com fuzil. O Lula está na frente em todas as pesquisas. Não, tem outra, tem Paraná Pesquisa. Aquela contratada pelo PL? Não sei, eu estou dizendo aqui. Tá. Mas assim, objetivamente, Datena, eu acredito na reeleição do Lula. Acredito que o Lula vai ser tetra. Vou trabalhar para isso. Vou estar na coordenação de campanha do Lula, junto com o Edinho, com o Sidônio. Acumulando o cargo? Aí vai ter duas opções. Nesse momento, assim, eu vou estar atuando e trabalhando na campanha depois das 18 horas. Eu vou ter minha agenda como ministro, depois das 18 horas. Mas você pode deixar o ministério para ficar só na campanha? A princípio, eu não pretendo fazer isso. Mas se a campanha exigir isso, né? É bom ser ministro? Pô, Datena, depende, né? Tem que ter lombo, couro, porque é muita pancada. Mas eu topo, eu gosto de desafio. Você sabe. Você está respondendo mais curto que você tem que ir embora. Não, mas eu não posso. Não. Eu tenho que ir embora mesmo, tem o voo lá, porque eu preciso chegar em Brasília para essas reuniões, inclusive. O que é voo de carreira ou é avião? De carreira. Você não vai de avião da FAB? Datena, se tiver uma carona no avião da FAB que seja mais rápido, que eu possa sair sem gastar mais, agora, mas não vou. Não tem. Eu vou de então carreira. Latam. É? Pô, não servem nada. Eu vou falar poltrona porque o negócio não servem nada, é impressionante. Antes tinha pelo menos um amendoim. Não, você tem que levar, pai. Nem uma bolacha seca tem, cara. Tem que levar a marmita. Tem que levar a marmita. Impressionante. O Basbal me deu uma bolachinha aqui, ó. Pra eu poder levar pra comer. E essa de vez em quando eles dão. O Basbal deve ter pego no voo. Foi sorteado no voo. Aliás, já tem ambulante vendendo, de repente, comida dentro do avião, que é a passagem mais cara do mundo. Pô, você vai daqui a Florianópolis, dependendo do dia, você vai daqui a Florianópolis, 25 minutos de voo, que fica no ar, quando fica. Mas você paga 6 conto, você é a patroa, e de volta 6 paus, para voar 25 minutos, é um absurdo isso, mas isso é assunto para outra hora. Falando em eleição, e agora, você acredita plenamente na eleição do Lula e está sendo mobilizada uma campanha grande para isso, como também do outro lado a mesma coisa acontece. Aqui em São Paulo, como é que fica a situação em São Paulo? Não é?
como é que está definido o quadro de São Paulo. O Alckmin mesmo, ele já me disse pessoalmente que ele preferia continuar sendo vice do Lula. O Haddad nem um pouco se demonstrou, pelo menos na entrevista comigo, favorável a ser candidato a qualquer cargo aqui em São Paulo. Mas aí depende de conversa e dizem que o Tarcísio já levou aqui em São Paulo pelo governo que ele está fazendo. Você não acredita nisso? E quem seriam os candidatos aqui para São Paulo? Não acredito nisso, Datena. Primeiro, não existe já ganhou em eleição. Eu sei. Nós dois somos corintianos. A primeira pesquisa saímos eu, você e o Ricardo em primeiro lugar. Eu terminei com 0,5%. Então não tem eleição ganha. Mas agora, já que estamos no fim da entrevista, lavou a alma do povo brasileiro. Bom, tá bom. Para de falar isso. Agora, dito isso, veja, o Tarcísio não está em campanha. Assim, não existe aí ele não está apanhando como vai apanhar numa campanha. Eu quero ver quando chegar na hora da campanha ele ter que explicar o que aconteceu com a Sabesp. Que ele privatizou prometendo que ia melhorar o serviço e que a conta ia baixar. O serviço piorou, está tendo racionamento em várias regiões de São Paulo e a conta aumentou. Vamos botar isso num debate na frente dele para ver o que ele vai dizer. Tudo que privatizou aqui em São Paulo, dependendo dele ou não, mas ele continuou. Tudo piorou. Por exemplo, você vê trem é ruim, metrô é ruim, a CCR da via mobilidade é um escândalo. Né? Quem é lá do Grajaú, do Fundo, sabe muito bem disso, sofre com isso diariamente. Não adianta privatizar se você não entrega um serviço bom ao povo. Você desonera o governo, mas não entrega um serviço bom. É só trem em velocidade reduzida, trem que não chega, metrô que liga nada a lugar nenhum. Fazem privatização como espoliação da terra. Só para levar a grana. Eles é sugar do patrimônio e não oferecer isso no transporte público de São Paulo e também na rede viária que nós temos no estado de São Paulo. Geral. E pedágio caro para caramba. Pedágio free flow. Eu quero ver o Tarcísio explicar então do pedágio free flow. Daqui a pouco o cara tá saindo de casa, né? Vai na padaria tomar um café, ele já tomou um pedágio ali. Você tem alguma dúvida que esses pedágios vão se espalhar pelas marginais e aí a cidade vai parar entrar na cidade? Vai entrar na cidade. Você não tem dúvida nenhuma. Se o Tarcísio se reeleger, é isso que vai acontecer. Eu não tenho dúvida. Então, e eu acho, agora, o nome, assim, isso nós vamos ter que esperar uma definição. Você em nenhum momento recebeu o convite para ser candidato em São Paulo? Eu fiz uma pactuação com o presidente nesse sentido, Datena. Quando ele me convidou para ser ministro, você queria em outubro, um cargo diferente. Não, quando ele me convidou para ser ministro, antes ele tinha falado da hipótese de eu ser candidato ao Senado em São Paulo. E eu falei para ele, presidente, se for para eu ser candidato ao Senado, é melhor não ser ministro, porque aí eu já começaria a campanha, porque senão tem a desincompatibilização. Mas agora que você é ministro, é possível, se faltar um nome para o Senado, você ser candidato ao Senado? Eu prefiro continuar com o presidente. Não, você prefere, mas existe a possibilidade de não ter um nome ao Senado e você se apresentar com um nome ao Senado? Olha, eu não pretendo fazer isso. Agora... Mas se for preciso? Se for preciso como uma missão para a esquerda em São Paulo... Aí você seria. Eu não nego missão. Agora, eu acho que não será preciso. Eu acho que poderia ter uma chapa, por exemplo, Haddad para governo e você para senador. Eu acho que nós temos nomes que podem compor essa chapa. Quem, por exemplo? Por exemplo, eu acho... O presidente tem trabalhado com o Fernando Haddad para ser o candidato ao governo. Eu acho que é um excelente candidato. Você acha que ele vai ser? Não sei, depende dele. É uma escolha dele. Senado quem? Simone Tebet? A Simone Tebet é uma hipótese mudando o título para cá. A Marina Silva é uma hipótese também, já se colocou à disposição. Eu acho que nós temos bons nomes em São Paulo, em que não precisa ser deslocado da função. Mas não há dúvida que pelas votações da sua candidatura à prefeitura, você é um nome fortíssimo. Então, em último caso, você deixa de ser ministro e pode ser candidato em São Paulo. A princípio não, Datena. Sim, mas a princípio não, mas pode ser, é como o Alckmin fala, Datena, a eleição daqui 1 ano e meio, Datena, a eleição daqui 8 meses, Datena, a eleição... O Alckmin sempre sai pela tangente. Aliás, conversar com político é difícil. No fim, se precisar, ele vai. Então, eu estou perguntando diretamente uma resposta na bucha, porque você não tem muito tempo. Se precisar, você será candidato ao Senado. Datena, se precisar, eu vou cumprir a função que for necessária, seja essa ou qualquer outra. Inclusive candidato ao governo? Para contribuir na reeleição do Lula. Inclusive candidato ao governo? A função que for necessária para contribuir na reeleição do Lula. Eu acho que... E você não acha que o Tarcísio é tão favorito como estão dizendo? Hoje, até por ter a máquina na mão, ele é favorito. Mas o fato dele ser favorito não quer dizer que já ganhou.
O Lula é favorito também para se reeleger presidente, mas não tem, já ganhou. Vai ser uma eleição dura pra caramba. Uma notícia que ninguém deu e que você, por estar perto do presidente, pode dar pra gente aqui. Então não adianta nada o presidente da empresa fazer uma colocação para levantar a bola para você. Então me dá pelo menos uma notícia que ninguém tem. Ó, hoje nós vamos ter, eu acredito, notícias boas em relação à pauta indígena, né, na reunião que nós vamos ter à tarde. Tipo que o governo retrocede? Eu acho que tem possibilidade, eu tenho defendido que a gente trabalhe para atender a pauta dos indígenas e acho que tem possibilidade real disso acontecer. Né? Nós temos reuniões de governo para fechar, mas eu acredito que hoje nós vamos ter notícias boas nesse tema. Ministro, meu amigo Guilherme Boulos, foi uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui. E o André vai te dar mais uma bolachinha para você viajar, já que a TAN não serve nada. É a segunda bolacha dada pelo nosso presidente. Foi uma honra estar com você. Não, obrigado. Dá um beijo aqui. Satisfação enorme. Aliás, eu beijo quem vier aqui, eu beijo o Kassab. O Tarcísio não tem problema nenhum. Aqui não tem ideologia. Tchau, Boulos. Boa viagem. Bom, foi o papo com o ministro Boulos que, pelo menos, nos deixa uma perspectiva. É o que ele disse, missão é missão. Está com dificuldade realmente, né, Agostinho? Do PT conseguir candidatos aqui em São Paulo. É uma missão difícil enfrentar o Tarcísio que não é bobo, não é nada. Pelo menos até agora, não foi só por questão de lealdade ao Bolsonaro. Ele sabe que ele tem muito mais chance de ser eleito governador de São Paulo do que presidente da República. Então, por isso, ele resolveu ficar aqui. É um candidato fortíssimo. Como o PT até agora não tem candidatos, é obrigado a buscar a Marina, obrigado a buscar a Simone Tebet. Boulos e Haddad seria uma chapa, acho que importante, pelo menos um dos candidatos aí. O Boulos admitiu que pode ser candidato a qualquer coisa, inclusive a governador, se assim for determinada com posição do presidente. Não, é isso mesmo, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que pareceu estranho na eleição passada o Tarcísio de Freitas ser candidato a governo de São Paulo. Ele que não conhecia o centro de São Paulo, não conhecia a Zona Norte, não conhecia nada de São Paulo. Foi algo meio inusitado mesmo. Mas com a força do presidente de então, presidente Bolsonaro, ele foi eleito, né? E tem realmente uma chance significativa de conseguir a reeleição. Mas é isso, né? Os nomes ainda estão para ser escolhidos. Eu só gostaria, viu, Datena, que não se retirasse o presidente Geraldo Alckmin da vice. Eu gostaria de ver a chapa de novo repetida. Não Lula só e você, Alckmin. mas ele me disse pessoalmente que ele não quer ser retirado da chapa do Lula, que ele prefere continuar como candidato. Eu não perguntei isso ao Boulos mesmo, porque ele ia dizer que depende do Lula, e depende do Lula mesmo, mas política você sabe. Por uma questão de ordem até, tá? Por uma questão de articulação política, quem sabe o presidente Lula queira colocar alguém na sua vice para abrir o espectro de negociação com outros partidos visando a eleição. Então, não depende especificamente da posição do vice-presidente Alckmin, que eu acho maravilhoso. Eu gosto muito do Alckmin, mas não depende da posição dele. De repente, ele entende mais do que ninguém que se houver necessidade de uma articulação política de repente se unir a outros partidos ou a tentar se aproximar do centrão para a eleição, sei lá, tudo pode acontecer. Então vamos esperar para ver, mas pelo menos o Boulos diz que se precisar ele está à disposição, porque não tem ninguém que quer concorrer com o Tarcísio, a princípio, que é um forte nome aqui em São Paulo. A sua pauta de hoje qual é? Tem trilha aí? Tem trilha? Vamos testar a trilha, que nós estamos fazendo um programa absolutamente novo, que começou com um susto que eu levei, que eu pensei que o ministro chegasse às 9. Ele ia embora às 9, o ministro que acorda de madrugada assim, para mim é uma novidade. Eu não sabia que os ministros aí acordavam tão cedo em Brasília, não é verdade? Mas, enfim, a pauta de hoje qual é, Agostinho Teixeira? Datenão, a gente está falando aqui do governo de São Paulo, né, mas de um assunto que é de âmbito nacional, que é o abastecimento de remédio popular, né? E a gente tem visto repetidas vezes falta de medicamento para população mais carente, a população que depende, inclusive, dos serviços de abastecimento do governo estadual, federal e municipal. Lembrando, né, Datena, que no caso da saúde, do SUS,
é uma responsabilidade tripartite, né? Então o governo federal tem a sua participação, o governo estadual tem a sua participação, o governo municipal também tem a sua participação. E o que a gente constatou, Datena, visitando unidades de saúde da Prefeitura de São Paulo, é a falta absoluta de medicamentos. Bom, então, daqui a pouco em São Paulo, ele vai fechar a Fábrica Popular de Remédios? Já fechou, velho. Fechou a Fábrica Popular de Remédios, é moral da história. É mais alguma coisa privatizada que vem por aí. Isso aí, a grande indústria farmacêutica já está com os olhos desse tamanho. É mais uma que o Tarcísio privatiza e vem aí, com certeza, alguma grande multinacional, um conjunto delas, para vender remédio popular para você, que, claro, não vai custar preço de remédio popular como é hoje. E está querendo privatizar o Butantan também, né? Então, há rumores fortes de que depois de fechar a tal da FURP, né, que é a Fundação para Remédio Popular, que ele tá de olho no Butantan, que é a joia da coroa, né, Datena? Tarcísio gosta tanto de privatizar que até cobra vai ser privatizada em São Paulo. Vai. De tanto que ele gosta de privatizar, até cobra vai ser privatizada em São Paulo. Escorpião também, viu, Datena? Atenção, vamos girar a rede de rádio. Rádio Nacional é Brasil. Rádio Nacional, a frequência nacional do rádio brasileiro. Alô, Brasília. Alô, Priscila. Priscila tá aí. Bom dia, Priscila. Desculpa ter feito esperar tanto tempo que o ministro tinha pauta e tinha avião para pegar sem bolacha. O ministro estava reclamando que não tem nem bolacha a bordo desses aviões. No máximo uma águazinha para engolir a bolacha. Pois não, Priscila, qual é o destaque de hoje em Brasília? Oi, Datena. Bom dia para você e bom dia também para quem acompanha a gente nesse dia de estreia aqui na Rádio Nacional, né? Claro, ministro Prioridade estava inclusive acompanhando a entrevista. Eu queria conversar com você, Datena, sobre o caso Master. Você gostou da entrevista? Você achou legal? Achei bastante completa, né? O ministro Boulos, ele é conhecido, assim como você, por falar bastante sobre vários assuntos. Assim como eu? Você acha que eu falo bastante? Só um pouquinho, né, Datena? Tá. Agora, já que a gente está começando um relacionamento novo aqui na Rádio Nacional, quando os repórteres quiserem participar da entrevista, fica à disposição, ainda mais você. É que eu não sabia que você estava já ouvindo a entrevista com o Boulos, que é claro, direto de Brasília, você teria muito mais condição de perguntar assuntos ligados ao Nacional. Então, em outras oportunidades, no momento que você quiser intervir, pode intervir, que nós estamos aqui à disposição, tá bom? Liberdade completa. Vai ser um prazer. Eu queria, inclusive, complementar uma informação aí, um assunto que vocês trataram na entrevista, que é o fim da escala 6x1, né, que é prioridade. O próprio Hugo Mota, esse fim de semana, ele já falou que vai escolher o relator dessa proposta lá na Comissão de Constituição e Justiça, se reuniu com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e saiu de lá com essa decisão de dar andamento, dar celeridade. A ideia é votar na comissão até o final de março, depois vai para a comissão especial para dar rapidez aí nesse fim da escala 6x1, como o ministro estava falando, você estava falando aí, prioridades. É aquela proposta da Érica Hilton e também do Reginaldo Lopes, 2 deputados, um do PSOL e um do PT, que trata desse assunto, e a gente, claro, também vai acompanhar. Essa é uma questão que a gente tem para falar aqui na participação no Giro de Brasília, no programa de hoje. Mas eu queria conversar com você também sobre o caso Master, né? Porque o André Mendonça, que é o ministro relator, vai se encontrar hoje com a Polícia Federal para tratar das investigações, ainda na esteira da decisão dele da semana passada, né, que ele retirou aquela restrição que havia sido imposta pelo relator anterior, o ministro Dias Toffoli, né, ou seja, agora a Polícia Federal volta a ter acesso aos documentos, pode tomar depoimentos, ouvir investigados, suspeitos, testemunhas nas dependências da Polícia Federal. Também os peritos vão poder analisar os equipamentos eletrônicos, principalmente os celulares. Essa foi a decisão. E aí André Mendonça, então, está no trato dessas questões com a própria Polícia Federal. Tem mais uma reunião hoje com eles. Uma dúvida que eu tenho, Pri, de repente que é tirada pelo Supremo a suspeição sobre o ministro Toffoli, atrapalha até que ponto a investigação da Polícia Federal em relação ao ministro Toffoli?
Pois é, o ministro Edson Fachin, presidente da STF, arquivou ali aquela decisão, né, que pediu a suspeição do Toffoli, e isso veio depois que a Polícia Federal encaminhou aquele relatório que aparecia o nome dele no celular do Vorcari e acabou gerando aí a saída dele dessa relatoria. Isso é um assunto no Supremo Tribunal Federal, né? A gente tem agora a questão das investigações na Polícia Federal que continuam com relação a essa história do Master. Questão policial é independente. É independente. Uma coisa é o Supremo Tribunal Federal, outra coisa é a Polícia Federal e outra coisa é o Parlamento. Se aparecerem evidências que o Toffoli tem culpa no cartório, ele vai pagar judicialmente por isso. É o que a gente quer saber, né? Porque a gente sabe que os ministros do Supremo... Quer saber muito, né, Priscila? Eles se fecham ali, né? Tanto é que quando teve aquela reunião no último dia 12, saíram de lá dizendo que não há motivos para levantar suspeita com relação ao ministro. O Fachin arquivou aí essa decisão agora no fim de semana, mas o Toffoli tem aquela história dele ser sócio no resort, tem a história do nome dele aparecer em conversas no celular do Vorcaro, e são as investigações que continuam por parte da Polícia Federal, aí essa ramificação de Daniel Vorcaro e do caso Master nas várias autoridades, várias pessoas aí envolvidas. Aliás, falando de Vorcaro, Datena, ele iria hoje à CPI, né? Foi aquele depoimento que foi marcado, remarcado, tremarcado e agora, por fim, é cancelado porque o André Mendonça desobrigou o Vorcaro de ir à CPI porque ele é investigado, ou seja, não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas o André Mendonça também liberou acesso aí à CPI mista do INSS dos dados sigilosos, né? Mandou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolver à CPI aqueles dados das quebras do sigilo bancário, do sigilo telefônico do Vorcaro, o que repercutiu positivamente na CPI, né? O próprio relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, falou o seguinte: olha, gente, se por um lado a gente não tem o depoimento dele, por outro a gente tem essa decisão importante que é acesso a esses dados sigilosos. A gente quer saber o que tem nesses documentos. No caso da CPI mista do INSS, que envolve os aposentados e pensionistas, os descontos irregulares, mas a gente lembra aqui que a Comissão de Assuntos Econômicos tem um grupo de trabalho, tem uma subcomissão que acompanha as investigações e poderá também ter acesso a essa documentação e acompanhar os próximos passos aí das investigações da Atena. Priscila, eu estou aqui com o nosso Gaquia, que eu acho que seria o cara mais indicado para responder, por exemplo, um ministério do governo Lula ou do governo que entrar, o Ministério da Justiça, de Segurança, porque o que o Gaquia entende de crime organizado, ninguém no mundo entende de crime organizado como o Gaquia entende do crime organizado no Brasil e na América do Sul. E a gente está vendo, doutor Lincoln Gaquia, que na realidade a situação é gravíssima, porque a gente já nem fala mais só de Brasil. Hoje o México está de ponta cabeça. Bom dia, Lincoln Gaquia. Bom dia, Datena. É um prazer falar com você. O que o senhor acha dessa situação no México? Porque há uma ligação clara dos cartéis em todos os sentidos, inclusive com organizações criminosas do Brasil, ou eu estou enganado? Não, você tá coberto de razão, Datena. Infelizmente hoje o crime organizado ele se internacionalizou, né? E ele está conectado. Então, esses grandes cartéis mexicanos, colombianos, as grandes facções brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho, eles têm negócios em conjunto, né? E isso nos preocupa sim, porque o que está acontecendo no México hoje é simplesmente uma dominação, né, do narcoterrorismo em relação aos poderes do Estado, mas isso não aconteceu do dia para a noite. Não é? Eles foram se infiltrando na economia formal, nos serviços, no setor financeiro, na política, né? E aí o México se tornou um narco-estado. Isso que eu venho, inclusive, alertando as autoridades brasileiras de que nós precisamos tomar providências urgentes em relação às nossas facções transnacionais, principalmente PCC e Comando Vermelho,
porque hoje praticamente 33% do território brasileiro é infelizmente dominado por facções criminosas, Datena. Esse tipo de acontecimento do México, o senhor acredita pode se repetir no Brasil? Olha, Datena, eu acho que está bem distante, né, ainda a realidade do Brasil em relação à realidade do México, mas se nada for feito, eu costumo dizer que se nada for feito, em 1 década, 2 décadas, nós podemos chegar no nível do México. Veja que em alguns estados do Nordeste, por exemplo, há toque de recolher, há famílias que são obrigadas a sair de conjuntos habitacionais, agora até torcidas organizadas, influência de organizações criminosas, Rio de Janeiro, São Paulo também, quer dizer, a situação está caótica. É preciso que haja uma tomada de várias medidas por parte do governo federal, em conjunto com os governos estaduais, não dá para trabalhar isoladamente, mas se nada for feito, Datena, imaginando que nós temos hoje 33%, segundo pesquisas aí do território brasileiro tomado por organizações criminosas, a gente está falando de uma população aí de 40, 50 milhões de brasileiros que estão sob julgo de organizações criminosas. Então a gente precisa realmente ter um freio de arrumação, né, ter medidas efetivas para que a gente possa evitar que o Brasil não sofra daqui a 10, 15 anos o que o México está sofrendo hoje. Doutor Lincoln está em viagem, sobe atendeu para uma deferência especial, eu já disse aqui, disse inclusive ao Boulos pessoalmente aqui, que o senhor seria uma autoridade indicada para assumir um cargo nacional, porque quem entende de crime organizado no Brasil, que eu conheço, quem entende mais é o senhor, inclusive é a figura mais ameaçada, e o senhor não admite isso, porque os grandes não admitem. Mas é uma referência para mim, um dos mais corajosos homens que eu conheço, que tem cabeça prêmio do PCC. Até por isso, por uma questão de segurança, ele está em viagem, né? Ele não pode dar muita entrevista. Só nos atendeu por uma questão de gentileza. Um bom dia ao senhor, uma boa viagem. Bom dia, Datena, e um forte abraço a você. Bom, Lincoln Gaquia que já atenta para essa situação do que acontece no México, que é mais ou menos, o que ele disse sobre a situação do México é mais ou menos o que acontece no Brasil. O PCC, por exemplo, aqui em São Paulo e no Brasil, está infiltrado na política de uma forma definitiva, colabora para campanhas políticas, para eleger gente na política. Se você não sabe, durante muito tempo, né, Agostinho, a gente já fez denúncias de que o PCC financia aí escola para molecada, escola de primeira grandeza, para os caras tentarem curso para juiz, para delegados e coisas que tais. Já entraram na Faria Lima com essas fintechs de Araque, na verdade, às vezes participando de forma acionista mesmo, como acionistas, de empresas legais que às vezes nem o dono da empresa sabe. Muitos sabem, mas a maioria, de repente, nem sabe que o sócio que ele está trazendo como associado é do PCC. Então, a situação no Brasil é gravíssima, tanto quanto o México, tanto quanto a Colômbia lá atrás, não com o poder destrutivo que tem o México hoje, não é verdade? Que vai se ferrar, porque vai atrair o Trump para cima deles, está bem do lado do quintal. Tudo que o Trump queria é que esses cartéis desafiassem praticamente o poderio militar americano. Pode ter certeza que a coisa vai arder lá, mesmo com o poderio enorme desses cartéis. Mas, como disse o doutor Lincoln, para evitar que esse poderio se torne ainda maior aqui no Brasil, melhor a gente cuidar da nossa segurança e desorganizar um crime que se organizou demais, que os governos anteriores deixaram na realidade de cuidar dessa situação da segurança pública. E a partir do momento que você não se organiza para combater bandido, o bandido se organiza para, de repente, desestabilizar, inclusive, a governabilidade. Porque os roubos de rua que você vê, que custam vidas pra caramba, porque hoje bandido do PCC não sai trocando tiro com polícia. Hoje bandido do PCC tem central do crime, né? Tem central virtual do crime, porque de repente se forem pegos, no máximo que dá, entra por estelionato nem cadeia dá. Você não precisa trocar tiro de fuzil. Há quanto tempo você não ouve falar, por exemplo, de novo cangaço? Porque não precisam. Os crimes que eles cometem virtualmente
ganham muito mais dinheiro do que praticamente roubar um banco. Essa é a grande realidade. Agora, as quirelas que caem da mesa dos poderosos do PCC refluem no cara que te assalta na rua para poder comprar droga ou arma para continuar assaltando. Então, tudo faz parte de um esquema meio que globalizado do crime organizado. E continua a facilidade que, por exemplo, em Pedro Juan Cabaleiro, se atravessa a rua, um lado é Brasil, outro lado de repente é Paraguai, o cara compra uma .50 e entra tranquilamente pela praça da cidade no Brasil, compra fuzil R15, aliás, não precisa nem comprar, porque isso está sendo fabricado dentro do Brasil, inclusive com impressora. Outro dia pegaram um fuzil fabricado com impressora aqui. Bom, já nós vamos para a pauta do Remédio. Brasília está com a gente ainda. Priscila, quer terminar o giro hoje? Foi menor, porque a entrevista com o Boulos foi maior do que eu esperava. Então, Priscila, mais algo a colocar direto de Brasília? Rádio Nacional, a frequência do Brasil. Alô, Brasília. Não, tá tudo certo, Datena. A gente agora vai para a cobertura do dia, né? Só complementando aí, o próprio Lincoln Garcia, quando esteve aqui na CPI do crime organizado no ano passado, ele falou que o PCC atingiu aí um estágio de máfia, né? Que é exatamente isso que você estava falando, né? E aí aquela história de você asfixiar os financiadores do crime organizado. Então essa é a ideia aí a partir daquela operação que chegou a Faria Lima. E a gente continua acompanhando aí as notícias do dia, ao longo do dia, nesse começo de semana, Datena. Muito obrigado, então, a nossa Priscila. Brasília, Rádio Nacional, a frequência do Brasil. Alô, Rio de Janeiro. Alô, Tatiana Alves. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã a ação penal contra os acusados de planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no Rio de Janeiro. Domingos de Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, João Francisco Chiquinho Brazão, ex-deputado federal Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e Ronald Paulo de Alves, ex-policial militar, tornaram-se réus por duplo homicídio qualificado e pela tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. O ex-assessor do TCE, Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, responde juntamente com os irmãos Brazão pelo crime de organização criminosa. Segundo as investigações, a motivação do assassinato se deu em razão da atuação política de Marielle, que dificultaria a aprovação de propostas legislativas voltadas à regularização de áreas comandadas por milícias no Rio de Janeiro. O processo chegou ao Supremo em razão do suposto envolvimento de Chiquinho Brazão, que na época exercia o mandato de deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Depois do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Alô, Brasil, frequência nacional do rádio brasileiro. Atenção, ligação Fortaleza, linda Fortaleza do Nordeste brasileiro. Bom dia, Soraya. Bom dia, Datena. Bom dia, ouvintes do Alô Brasil. Nós estamos aqui no Mercado dos Peixes, na Avenida Beira-Mar, um dos principais pontos turísticos de Fortaleza, e também no tradicional mercado do Mucuripe. Aqui também está localizada a guarderia, né, que é de onde os pescadores eles trazem o peixe que eles pescaram direto para o consumidor. E olha só, com o fim do carnaval, início da quaresma, cresce o consumo de pescado aqui na capital cearense, acredito que em todo o país, né? A expectativa da Associação Brasileira de Piscicultura é de um aumento de até 30% nas vendas durante a Semana Santa em todo o Brasil. E por aqui a movimentação já é bem intensa. O quilo do peixe varia entre R$25 e R$40 e as espécies vermelhas chegam a custar até R$45. Permissionários estimam
que as vendas possam crescer entre 50% e 60% até sexta-feira santa. Para garantir a qualidade dos produtos nesse período de maior procura, a Agência de Fiscalização de Fortaleza iniciou a Operação Páscoa. As equipes fiscalizam condições sanitárias, armazenamento, controle de temperatura e a regularidade do licenciamento desses estabelecimentos. A orientação ao consumidor é observar sinais de frescor, brilhos nos olhos, aqueles olhos brilhantes, escamas firmes e o odor suave. São essas as informações de Fortaleza, da Rádio Ceará FM, Soraya Santos. Ligamos Fortaleza do giro aqui da Frequência Nacional do Rádio Brasileiro. Rádio Nacional, a potência do rádio. Ligação internacional. Esse cara é diferenciado, né, Agostinho? Esse aí é monstro, hein? Nós temos que chamar com muito amor e carinho. Um dos maiores jornalistas que eu conheço, referência do jornalismo nacional e hoje um grande correspondente internacional, referência da imprensa brasileira. É um prazer falarmos com Jamil Chad. Bom dia, Jamil, e vai, Corinthians! Bom dia, Datena. Prazer enorme estar aqui contigo. Vamos juntos. Notícia de hoje, qual é o destaque internacional? O giro do Lula, é isso? Sem dúvida nenhuma, Lula ainda em viagem, no caso, depois de passar, claro, pela Índia, numa visita absolutamente estratégica, ele na Coreia do Sul também quer a aproximação do Brasil em relação ao comércio com um país asiático que não seja a China. Ou seja, o Brasil buscando uma autonomia não só em relação aos Estados Unidos, mas também em relação à China, Datena. Por isso, essa viagem é importante justamente para proliferar as opções que o Brasil possa ter para exportação e, claro, uma inserção internacional que não dependa nem de chineses e nem de americanos. Nesse momento, o Lula está num banquete, num palácio lá na Coreia do Sul. O que tem de palácio lá também é um negócio impressionante. Tem mais palácio lá do que aqui. Lá os palácios são históricos, né? Aqui muitos palácios é de lavagem de dinheiro mesmo, né? Tem casa que cimento não cobra... que você consiga aferir dinheiro que você bota ali. No meu condomínio tem cada casa, meu irmão, eu vou contar uma coisa pra você. Parece prédio público, eu não sei como é que os caras conseguem fazer uma casa daquele lá. Mas deixa eu te falar uma coisa, a minha é mais modesta, bem mais modesta, que eu consigo provar como prova a Receita Federal todo ano, senão estaria preso. Mas eu já vi, o presidente coreano já reafirmou todo o interesse em negociar com o Brasil. Foi uma declaração oficial dele, independente desse acordo com o Mercosul. Há a possibilidade dos europeus, e principalmente a França, que pentelha pra caramba o Brasil nesses acordos, porque é um grande concorrente no agronegócio, não é? Aliás, não só a França, mas principalmente a França com o Macron realmente complicando a situação e dentro mesmo da França com aquela revolta dos caminhoneiros, mas há possibilidade de uma retroação em relação aos países europeus que são contra esse acordo com o Mercosul retrocederem e por consequência abrir espaço para que o acordo da União Europeia com o Mercosul saia? Olha, Datena, o grande nome que impulsiona o acordo Mercosul-União Europeia é, na verdade, Donald Trump. Por quê? Porque os europeus se deram conta de que não tem mais aquele aliado estratégico do outro lado do oceano, que não tem mais o guarda-chuva de proteção, que não tem mais a aliança indefectível, basicamente, com o mercado americano. E sim, vão precisar da América do Sul como uma espécie de contrapeso. Aqueles que faziam contas, não, olha, cuidado, vamos ter cuidado com o Mercosul, porque afinal de contas isso pode afetar a nossa produção agrícola. Bom, esse pessoal está perdendo força. Por que está perdendo força? Porque do outro lado você tem o carro alemão, a tecnologia alemã, os exportadores italianos, espanhóis, também de todos os outros lugares, dos nórdicos ali da Escandinávia, que dizem, não, espera aí, nós precisamos proliferar as nossas possibilidades de exportação para outros lugares que não sejam os Estados Unidos. A União Europeia está numa crise existencial e nessa crise existencial é um momento no qual, claro, esses pesos de cada um dos grupos podem se mover. Não quer dizer ainda que há uma garantia. Não há uma garantia. Mas nunca esteve tão perto. Eu posso te dizer, Datena, eu acompanho esse acordo desde 1999, século passado. O setor agrícola nunca esteve, eu diria, tão reduzido na sua capacidade de lobby dentro
pacto entre Mercosul e União Europeia como hoje. E o grande responsável por isso não é o Macron, não é o alemão, não é Lula, é Donald Trump. Bom, qual é a grande notícia hoje em termos do cenário mundial repercutindo aí na Europa, não diretamente ligado ao Brasil, mas como o mundo é globalizado, todos nós estamos unidos aí de uma forma geral em torno de qualquer notícia. Qual é o grande destaque hoje do noticiário da Europa? Para encerrar, Jamil. Datena, o grande destaque é a possibilidade de que nós vamos ter em Genebra, na quinta e sexta-feira, mais uma rodada de negociações entre o Irã e os Estados Unidos. Ou seja, ainda há algum espaço para a diplomacia. Talvez seja a última oportunidade. Vamos só lembrar, são mais de 400 aviões americanos colocados em volta, basicamente, do Irã, com todos os caças, todos os porta-aviões, ou seja, as canhoneiras americanas todas viradas para o Irã. Se essa negociação na próxima quinta-feira em Genebra não resultar em algum tipo de acordo, eu acredito que nós teremos, sim, um conflito, infelizmente, no Oriente Médio. Há possibilidade de conflito no Oriente Médio, porque aí é um barril de petróleo, né, de pólvora e talvez um barril nuclear. Há essa possibilidade? Sem dúvida nenhuma. Há a possibilidade... Porque o Irã diz que quer conversar, mas não afastou a possibilidade de resposta, né? Exato. E o governo Donald Trump agora já fala em ataques cirúrgicos, ou seja, não seria uma guerra generalizada. Agora, depois de você fazer um ataque cirúrgico, quem é que disse que você segura o outro lado? Como é que você controla justamente quando os canhões começam a soar, né, Datena? Fica muito complicado. Muito obrigado ao nosso grande Jamil, que estará com você sempre que for necessário, pelo menos 2 vezes por semana. Teremos o nosso Jamil aqui. Então, um abraço grande ao Jamil, honra, repito, uma referência pra gente no jornalismo nacional. Obrigado, Jamil. Não sei onde é que você tá, mas deve ser boa noite aí, né? Um abraço, Datena. Bom estar contigo de novo. Você tá onde, na Suíça? Tô em Genebra. Então manda um Rolex pra mim aí, usado, daquele mais baratinho. Tchau, Jamil, aquele abraço e vai, Corinthians, velho. Tchau. Vamos, São Paulo. Grande Jamil, que é São Paulino, como Agostinho Teixeira. Daqui a pouco, não sei se vai dar tempo de você falar de remédio. Não, hoje, é que hoje é um programa atípico. Hoje é festa da terra. Vamos ao Recife. E daqui a pouco tem queda de barreira na Tamoios com o nosso brilhante Calixto. Vem pra cá, Calixto. Agora o Boulos vai embora. Vem do meu lado aqui. O Calixto tava com medo de ocupar o espaço aqui no lugar do Boulos, que ele é muito gentil. Mas pode ficar aqui perto, não tem problema nenhum, não mordo ninguém. Vamos a Recife, é isso? Quem tá em Recife? Quem está em Recife, a Beatriz. Oi, Beatriz, atenção, alô, alô, Rádio Nacional, Frequência Nacional, para você, Frequência do Brasil, Rádio Nacional, a Frequência do Brasil, o Brasil fala aqui. Alô, alô, lindo estado do Pernambuco, alô, alô, Recife de Coroa do Avião, de Boa Viagem, de Jaboatão dos Guararapes, de Buro Alto, de Porto de Galinhas, Recife de um povo maravilhoso do Nordeste brasileiro. Alô, alô, Bia. Atena, muito bom estar falando com você e toda a sua audiência na estreia do Alô, Alô Brasil, diretamente daqui do Recife. Pela música de fundo, vocês podem notar que nós, da equipe da TV Pernambuco, estamos no meio da festa, viemos acompanhar o início do ciclo junino, porque por aqui é assim, viu? Termina carnaval, a gente já emenda em São João, e nesse caso com uma novidade. Pela primeira vez no centro do Recife, o São João Gomes, que é a trilha do cantor João Gomes, esse sucesso, fenômeno, ganhador de Grammy Latino, um orgulho para Pernambuco, um orgulho para todo o Brasil. Como eu disse, a novidade é a trilha. E aí você que está nos ouvindo de qualquer parte do Brasil, pode estar se perguntando que danado é trilha que a Beatriz está falando. Gente, as trilhas, elas eram muito comuns no final dos anos 90, início dos anos 2000, e são circuitos de trio elétricos, como acontece no carnaval. Só que ao invés de axé, ao invés de frevo, o que toca é muito forró, e acontecem justamente nessa época antes do São João. Então a ideia do João Gomes por aqui é reviver essa tradição, começando pelo Recife. A trilha tem apoio do governo de Pernambuco, e aí tem forró, tem desfile de quadrilha, tem pífano, vários convidados, como Dorival Dantas, Mestrinho e Zé Vaqueiro. E quem comanda a festa é ele, nosso vaqueiro favorito, João Gomes, com quem eu conversei mais
mais cedo, no meio da correria, saindo do hotel, deixou um recadinho pra você que nos escuta aqui no Alô, Alô Brasil. Vamos ouvir. Alô, Alô Brasil, um grande beijo, muito obrigado a todos os ouvintes aí, valeu. Um dos destaques vai ser tua trilha amanhã. Vamos embora, obrigado pelo destaque, obrigado por tudo. Muito bom, né, gente? E é isso, ó, por aqui o período junino tá só começando, vai ter muita festa. E eu quero desejar tudo de bom para essa primeira edição e todas as outras que ainda virão do Alô, Alô Brasil. Mandar um abraço para você, Datena, e para todo mundo que nos acompanha. Que essa parceria com Pernambuco siga firme, estamos juntos. Beatriz Albuquerque, de Pernambuco, para o programa Alô, Alô Brasil, na Rádio Nacional. Obrigado, Alô, Alô Brasil, Alô, Alô Recife. Obrigado a nossa fantástica Beatriz. Eu vou dizer uma coisa pra você, animadão, João Gomes. Tá na pilha, tá ele pilhadaço. Entrou num pique que é um negócio... O Falcão tá... Gênio, artista de primeira qualidade, intelectual da música brasileira... E um cara fantástico. Eu não sei quem era mais alto, se era ele, o Sócrates, ou acho que é o Oscar, né, que se definia como o nordestino mais alto. O Falcão é alto pra caramba. Mas a altura dele é do tamanho da grandeza dele como artista e como intelectual, e um cara inteligente pra caramba. Tem uma cabeça boa pra caramba. Que animação do João Gomes, hein, o Falcão? Eu acho que ele, se ele entrar de repente no carnaval de Fortaleza, todo mundo vai embora, pô. Falcão, bom dia. Bom dia, Datena, Alô, Alô Brasil, Alô, Alô Datena, é isso mesmo, mas eu estou um pouquinho mais baixo do que o Oscar. O Oscar é maior, hein? O Oscar tem 2 metros e lá vai pedrada. Me diga uma coisa, Falcão, como é que você viu o carnaval brasileiro? Como é que você viu o desfile da escola do Lula, que foi rebaixada? Como é que você analisa tudo isso, Falcão? Pois é, rapaz, você acredita que eu não vi? Eu estava nos lençóis, mas era nos lençóis da minha cama. Eu também confesso que não vi. Que não vi. Mas a gente acha que foi bom, né, Falcão? Nós estamos numa empresa estatal mesmo, nós temos que falar que foi bom, né, Falcão? Vamos fazer o quê? Aliás, eu lancei nesse carnaval, eu relancei uma música minha antiga, fiz um clipe assim, via inteligência artificial. A música chama-se Grêmio Recreativo e Escola de Samba, Eu e Meu Cachorro. Então, foi ótimo. Dá pra levar essa moda um pouquinho da desinteligência artificial, Eu e o Meu Cachorro, porque cada dia que eu conheço mais o ser humano, eu gosto mais do meu cachorro, Falcão. Dá pra você botar aí um pouquinho da moda ou não? Como é que é? É uma música que fala de uma viagem que eu fiz ao Planalto Central com o meu cachorro. É interessante que vai repetir no au, au, au. Convidei o meu cachorro para brincar o carnaval. Aí todo mundo, au, au, au. Boa! Au, au. É boa. Olha, eu nunca vi tanta gente no estúdio como esses caras aqui hoje. Porque estreia assim. Vem até o presidente da empresa. Depois do primeiro dia, nunca mais vem ninguém. Então, como é que é a primeira parte da música? Convidei o meu cachorro para brincar o carnaval. Au, au, au. Então aqui começa aí, Falcão. Convidei o meu cachorro para pular o carnaval. Vambora, Agostinho. Carlinhos, au, au, au. Todo mundo aqui dentro. Convidei o meu cachorro para pular o carnaval. Vai! Au, au, au. Pronto, estamos treinados aqui. Aliás, roda a música do Falcão pra gente ouvir aí. Ouvimos uma algazarra no Congresso Nacional. Au, au, au. Au, au, au. Au, au, au. Todo mundo. Au, au, au. Au, au, au. Adentramos ao plenário para ver se era normal. Au, au, au. Genial, Falcão. Falcão, hoje foi o dia de estreia. O ministro Boulos falou mais ou menos 1h50 aqui, que é o programa inteiro. A gente está girando o Brasil, mas muito obrigado. É uma honra estar do seu lado aqui e participar com você todo dia. Vamos escolher quadros geniais com a sua capacidade político, internacional, nacional e de um artista fantástico, intelectual, né, da gente comentar os grandes assuntos nacionais aqui. Vai ser uma honra ter você aqui, tá bom, Falcão? É isso aí, intelectual, au, au, au. Convidei o meu cachorro pra pular o carnaval. Vai, Falcão! Au, au, au. Au, au. Genial! Isso me lembra aquelas modinhas do Silvio Santos.
Roubaram o coração da minha sogra, botaram o coração no jacaré. Sabe o que aconteceu? A véia se mandou e o jacaré morreu. É nóis, Falcão. Abraço grande. O que falta entrar no giro, por gentileza? O que falta entrar no giro que tá na ponta? Vitor, direto de Manaus. Vamos pra Amazônia brasileira. Alô, alô, Manaus. Alô, alô, Vitor. Tá no ponto, Ricardão? Vitor, tá ouvindo? No ar. Bom dia, Datena. Bom dia a todos os ouvintes. Datena, nova ponte sobre o rio Altaz-Mirim, no quilômetro 24 da BR-319, já alcançou 80% da execução e deve ser entregue até o mês de março, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A estrutura está sendo totalmente reconstruída após o desabamento ocorrido em 2022, que comprometeu um dos trechos mais estratégicos da rodovia. A BR-319 é a principal ligação terrestre entre o Amazonas, Rondônia e outras regiões do país, sendo considerada fundamental para o escoamento de produtos e a mobilidade da população. Equipes técnicas e maquinário seguem mobilizados no local para garantir a entrega dentro do novo cronograma. O prazo inicial previa a inauguração em dezembro do ano passado, mas ajustes técnicos e as condições do solo da região exigiram mudanças no planejamento. Vale lembrar que também, em 2022, houve o desabamento da ponte sobre o rio Curuçá, que já foi reconstruída e entregue em setembro do ano passado. Agora a expectativa é que a nova travessia do Altaz-Mirim devolva mais segurança e estabilidade a um corredor logístico vital para o Amazonas. Da Rádio Nacional, a frequência nacional para você em todo o território nacional. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Brasil fala aqui, você ouve o Brasil aqui da Rádio Nacional, frequência nacional. Au, au, au. Au, au, au. Acabaram com a fábrica do remédio popular aqui na Rádio Nacional. Au, au, au. Diga aí, Agostinho. É uma cachorrada isso, né? É uma cachorrada. Tá certo? Aliás, ó, antes da cachorrada aqui, só lembrando, viu, Datena, que além da audiência das nossas rádios espalhadas por todo o país, tem a transmissão pelo YouTube, Datena. No tubão? É, exatamente. E qual exatamente. é o tubo? É o youtube.com/Rádio Nacional BR, tá? Então vai ter a transmissão tá rolando. Repita. youtube.com/Rádio Nacional BR, transmissão completa do programa e depois os cortes, né? Que são os mais legais. Tubo aí. Os cortes são legais depois. E tem corte pra caramba aqui do bate-papo do Datena com o ministro Boulos. Dá só uma palhinha do que é o remédio e deixamos para abrir o programa de amanhã. Fechou, tá certo. A execução total, a guilhotinada do remédio popular que o Tarcísio pretende provavelmente privatizar. Vamos embora. É isso, vocês estavam falando dos temas que possivelmente serão destaque na campanha eleitoral, né? Esse vai ser um, com certeza. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fechou a fábrica de remédios populares aqui de São Paulo, a FURP, Fundação para o Remédio Popular, que já chegou a fabricar, viu, Datena, mais de 80 títulos de medicamentos populares. Hoje, antes de ser fechada, ela fabricava 30 tipos de remédios, entre eles o coquetel anti-AIDS, remédio para hipertensão, remédio para tuberculose. Enfim, medicamentos de uso contínuo, essenciais, que eram produzidos aqui em São Paulo com preço remédio popular. Era remédio barato. Exatamente. Com qualidade. Com qualidade. E com que objetivo o Tarcísio resolveu acabar com isso? Essa é uma belíssima pergunta. Ele acabou transferindo os trabalhadores dessa fundação de produção de medicamentos para o Butantan. Eles foram transferidos, havia uma expectativa de que alguns seriam demitidos, não foram porque houve pressão popular, foram para o Butantan, mas agora o que está se especulando, e já informações seguras nesse sentido, é de que o próximo passo é privatizar o Butantan. Aí vamos privatizar Sucuri, vamos privatizar Jararaca, Escorpião. Tem mais coisa? Lá dentro? Butantan? Tem cobra coisa pra que caramba. ele nem sabe, viu, Datena? Mais do que dos lugares que nós trabalhamos, ou não? Serpente perigosíssima. Veneno. Traíra não é do Butantan. Traíra é peixe. É outra coisa. É outra.
Bom, atenção, Rádio Nacional em São Paulo, interditada Tamoios, é isso, Calixto? Bom dia, Calixto. Bom dia, Datena, bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional, a frequência do Brasil. Primeiro dizer que é uma honra fazer parte da sua equipe. Honra é nossa. Um trepidante da nossa comunicação popular. Segundo, orgulho. Como é que é? Você é um trepidante da nossa comunicação. É a primeira vez que me chamam de trepidante. Já me chamaram de tudo quanto é coisa. Trepidante. Segundo, segurar o mesmo microfone de baluartes da nossa comunicação, como Ari Barroso, Chico Anísio, Silvio Santos. A honra é nossa, Caristinho. E vamos lá. Hoje, por conta das fortes chuvas de ontem, ficaram interditadas. A rodovia Oswaldo Cruz continua interditada até hoje às 8h15 da manhã. A rodovia Mogi Bertioga, ela foi liberada, e a Tamoios até às 10h20 também seguia totalmente interditada. Essa apuração foi feita pela nossa equipe aqui, da Agência Brasil, que está todo o tempo ligado o que está acontecendo no país e no mundo. Bom, tem mais gente para entrar, a gente está no finalzinho do programa. Óbvio que hoje foi uma estreia, é claro que todos os detalhes do programa vão sendo acertados, né? Eu acho que o programa de rádio ele tem que ser feito bem ao vivo mesmo aqui, fala quem quiser falar, repito, independente de ideologia, apesar de ser uma emissora estatal, a gente respeita o princípio do contrário e as liberdades serão garantidas a todos que quiserem falar aqui, vai ser uma comunicação plural, entendeu? Se bem que eu tentei falar agora com a Defesa Civil e pelo jeito quem tinha combinado de falar comigo da Defesa Civil, espero que tenham impedido, porque já representa que estão ouvindo a gente. Espero que por isso a Defesa Civil não esteja querendo falar aqui. Eu vou tentar mais uma vez, mas por enquanto, pelo jeito amanhã, além desses detalhes, tem entrevista e tudo sobre o final dos remédios populares aqui em São Paulo, que era na realidade uma conquista do povo de São Paulo, né? Não, é isso, e lógico que a consequência imediata é falta de medicamento na rede pública. As unidades da prefeitura, UBS principalmente, que tem que fornecer esse medicamento, já estão sentindo a falta, a gente vai falar sobre isso e cobrar providências e explicação. Rapidão. Bom, graças a Deus, o nosso Maxwell da Defesa Civil, um dos heróis da sociedade brasileira que tanto trabalhou, quando o Tarcísio, inclusive, mudou o governo naquela queda terrível de barreiras que tivemos na região do litoral norte de São Paulo. O governo foi transferido, inclusive, para São Sebastião, e uma das pessoas que mais trabalharam para salvar vidas foi o Maxwell da Defesa Civil, homens do Corpo de Bombeiros, todos empenhados, voluntários e tal, mas o Maxwell esteve lá. Hoje tivemos interdição aí da rodovia dos Tamoios, uma rodovia importante com ligação com o litoral de São Paulo. Por causa de chuva, o meu amigo Maxwell, e como é que está a previsão de tempo, inclusive, para o litoral de São Paulo em relação às estradas, e não só as estradas, né? A gente tem Morro dos Macacos, na Baixada, que são casos complicados, e mesmo a região que foi atingida lá atrás por uma enchente histórica. Pois não, o Tenente Maxwell é um dos heróis da sociedade, conversando com a gente aqui. Olá, Datena, bom dia a você, bom dia a todos. Muita chuva esse fim de semana, viu, Datena? A gente ainda segue com a Tamoios bloqueada, né? Do quilômetro 59 ao quilômetro 81 não dá para trafegar, somente em sistema comboio pela Serra Nova. Então, atenção, quem estiver se deslocando do Rio de Janeiro, entrando ali por Ubatuba, vai subir para a região do Vale do Paraíba ou vir para a capital, não é bom evitar a Tamoios, porque ela está nesse sistema de comboio. A Oswaldo Cruz, Datena, que é uma outra importante ligação de Bertioga para a Ubatuba, para a região do Vale do Paraíba, também interditada por queda de barreira. A única rodovia desse sistema para o litoral norte que está desobstruída é a Mogi Bertioga. Ela realmente ela está liberada, e o sistema Anchieta Imigrantes também liberado, Datena. E o gabinete de crise mobilizado. Estamos aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências do CGE, da Defesa Civil, todo o time reunido, porque tem mais chuva para cair em São Paulo ao longo dessa segunda-feira. São Paulo, capital, será atingida de forma definitiva ou não? São Paulo, uma chuva moderada, em torno de 15 milímetros ao longo do dia, uma chuva mais fraca, que não tem ali um potencial para fazer tanto problema, mas à tarde
pode ter uma chuva, você conhece bem aquela chuva de verão, pode cair em alguma região, podendo gerar alagamento. Então, atenção para o paulistano nessa segunda-feira. Agora, o ponto, realmente, eu quero aproveitar a sua audiência para pedir uma atenção especial, é o litoral. A gente está preocupado com os deslizamentos de terra. Tem um homem desaparecido em Natividade da Serra, região ali do Vale do Paraíba. A casa dele deslizou. Ele morava bem nas margens da Oswaldo Cruz, da Atena. A casa veio abaixo, tudo indica que ele está soterrado ali. Os bombeiros, a Defesa Civil está trabalhando desde ontem para tentar localizá-lo. Então, quem mora em área de risco no litoral paulista, atenção redobrada, cuidado, esteja atento aos sinais que a gente sempre orienta, né, Datena? Obrigado, comandante Baxel, da Defesa Civil de São Paulo, um dos heróis da sociedade. Infelizmente, uma notícia triste, provavelmente uma morte provocada por escorregamento de terra no litoral de São Paulo. Obrigado, Baxel. Obrigado a todos vocês ligados aqui na Rádio Nacional, a frequência do Brasil. Muito obrigado ao Brasil inteiro que está ligado aqui na Rádio Nacional. E para encerrar, não podia ser outra coisa a não ser a primeira música que tocou aqui, que é de Catulo da Paixão Cearense, do Pernambuco, uma música linda. Não há gente ou não, na voz do Gonzagão. Muito obrigado, São Paulo, muito obrigado, Rio, obrigado, Brasília, obrigado, Manaus, obrigado, Fortaleza, muito obrigado ao pessoal de Porto Alegre, muito obrigado ao pessoal de Florianópolis, a Belém do Pará, muito obrigado a vocês de Belo Horizonte, muito obrigado, Brasil, Rádio Nacional, a frequência brasileira. Bom dia.